tertúlia. Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 21 de julho de 2017, uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 4186, com 8 páginas, 50 elogias e 11 máximos. O tema do verbete, refugiado, da especialidade politicologia, e o autor do verbete, nosso professor verbetógrafo já veterano, o professor Daniel Bertolucci. O professor Daniel, ele é graduado em Direito e Teatro, ele é brasileiro, natural do estado de São Paulo, ele é advogado, voluntário da Conscienciologia desde maio de 2002, docente de Conscienciologia desde maio de 2013, tenepsista desde maio de 2015, mestrando em Direitos Humanos, e ele é também autor organizador desse livro, Migração, Trabalho e Direitos Humanos, da editora LTR, okay? Que foi lançado este ano, 2017. Tá? Muito bom. O refugiado é a consim, homem ou mulher, forçada a deixar o estado de origem ou terra natal, colocada para fora do universo jurídico, político e econômico nacional, por ter a respectiva condição de sujeito de direito negada por aqueles incumbidos de reconhecê-la, garanti-la, protegê-la e promovê-la. O holopensene pessoal dos refugiados, o holopensene pessoal da exclusão social, o holopensene pessoal da autovitimização, o holopensene pessoal da resiliência, o holopensene pessoal da perseverança, os fraterno-pensenes enquanto base intrafísica do trabalho humanitário com refugiados, a adaptabilidade holopensênica marcante em consins vitoriosas diante das adversidades do deslocamento forçado. A patologia do professor Daniel apresenta 45 linhas, com uma consistência conteudística bastante interessante. E nós vamos destacar aqui algumas linhas, as primeiras linhas, o direito internacional dos refugiados enquanto um dos 3 pilares dos direitos humanos, o indivíduo forçado a sair do país de origem para se proteger em outro território por fundado temor de perseguição, riscos de morte ou perda da liberdade por motivos políticos, raciais, religiosos, de nacionalidade ou por pertencimento a grupo social específico. Os indivíduos submetidos a deslocamento forçado para outro país em razão de guerras e conflitos armados. As pessoas em situação análoga à do refugiado. A Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951. O Protocolo de 1967 sobre o Estatuto dos Refugiados. A Declaração de Cartagena de 1984. A Declaração de Nova York de 19 de setembro de 2016, enquanto fundamento do trabalho com migrantes e refugiados para o futuro próximo. O fato de 84% dos refugiados estarem em países em desenvolvimento. O direito de reunião familiar, ou advocacy internacional e nacional em benefício dos direitos dos refugiados, a necessidade de se retirar rótulos e de se enxergar a pessoa refugiada enquanto ser humano, as interseções de vulnerabilidade em indivíduos em situação de refúgio. Para destacar aqui na parafatologia, a assimilação simpática de momentos de crises narrados por pessoas de violação de direitos humanos, a imprescindível desassimilação simpática ininterrupta no contexto do trabalho com refugiados, as percepções energéticas advindas de narrativa de solicitantes de refúgio, as percepções extrafísicas durante a TENEPS relacionadas aos atendimentos a refugiados e imigrantes. As transmigrações extrafísicas a menor, enquanto espécie de deslocamento forçado, as transmigrações extrafísicas a maior, enquanto espécie de deslocamento voluntário. A seção do detalhismo com 28 logias. E na divisão da argumentologia, interessante só destacar aqui essa pontuação, né, do número de pessoas, mesmo considerando o ano base de 2016, ano passado, o número de pessoas que estão em situação de deslocamento forçado
Então, aproximadamente que 66 milhões, né, talvez, acho que agora, ano base 2017, mais 65 milhões de pessoas. E nos próximos itens, o professor Daniel ele faz uma correlação do tema do verbete do refugiado sob a ótica da reurbanologia, indicando variáveis de interrelação da questão dos refugiados com a Reurbex, e na sequência ele também faz uma correlação do tema das interrelações, né, dos refugiados com a formação do Estado Mundial Cosmoético. Extremamente interessante essas abordagens trazidas nesses dois itens. Vale a pena nós reforçarmos aqui a leitura e a reflexão a respeito do que está sendo trazido no verbete. Dos itens da remissiologia, dos 15 itens destacados, temos desbarbarização da humanidade, direito minoritário, estigma paragenético, exilado na própria pátria e terra de todos. Existirem refugiados é sinal da falência do modelo político mundial atual e denota profunda conexão com o fim dos bolsões paratroposféricos, com a Reurbex e com o Estado Mundial. Você já parou para pensar na relação dos refugiados com a rearbonização extrafísica do planeta Terra? Saberia dizer quem são os refugiados e o motivo de eles existirem? A bibliografia específica traz 4 referências e a webgrafia específica 3 referências. Partindo agora para uma análise realizada pelos voluntários da Enciclosapiens, eles destacaram imigrante, deslocamento, fronteiras, adversidades, sobrevivência, perseguição, violação, vítima, vulnerabilidade, interprisão, solidariedade, exílio, proteção, humanitário, recomposição, reurbex, conflitologia, holocarma, parapoliticologia e universalismo. Bom, Daniel, inegável sim a relevância e a importância do tema do seu verbete, né? E eu conheço um pouco assim do seu histórico já com essa temática, mas acho que vale bastante a pena você elucidar para os tertulianos e para os teletertulianos, né? Quais foram assim as motivações de você ter trazido esse tema a partir de um verbete e, com certeza, assim, os bastidores, né, intra e extrafísicos para a confecção dos mesmos, né, do mesmo, né? Tá, ok. Uma boa tarde aos teletertulianos, os tertulianos, ok? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Cris, é um prazer estar aqui com você, uma grande amiga, né? Quando eu soube que ia ser ela a mediadora, fiquei feliz, legal a Cris. A gente não, acho que não mediei ainda não, o verbete seu, né? Não. E, esse verbete, junto com o que eu vou apresentar na semana que vem, que o título é Direitos Humanos, eu fiz alguns verbetes, com esses dois, o seu 8, eu fiz sempre em conjunto, né? Peguei algumas ideias e acabei trabalhando, para mim isso é bem sinérgico isso, mais alta. É um pouco sinérgico, assim, pegar temas e ir trabalhando e desenvolver um pouquinho o pensamento, porque o verbete é uma temática específica, recortada, que ele traz outras temáticas paralelas que às vezes a gente quer falar um pouquinho mais e aprofundar. Então, é inevitável você falar de refugiados e ter que falar também de direitos humanos, né? Então, eu digo que eu sou uma pessoa que eu trabalho como advogado de direitos humanos, tá? Então, é o meu histórico um pouquinho assim, você até contou um pouquinho da minha biografia. Eu fiz direito, né? Me formei em direito, né, em São Paulo, em 2009, insatisfeito com o direito, insatisfeito com a faculdade, insatisfeito com o curso, com a carreira, e fui seguir outra vida, né, no teatro. Fiz teatro, né, mas já no meio do teatro vi que eu não estava satisfeito também, faltava intelectualidade, faltava uma coisa mais consistente, faltava um trabalho assim que eu pudesse assim contribuir de maneira mais efetiva, né, para o mundo de maneira geral, né. Nesse meio tempo, né, fiz a minha OAB, né, conheci a Conscienciologia e voltei a estudar, né, até antes mesmo, durante o meu processo da OAB, né, que eu prestei a OAB, que foi depois, foi durante o teatro,
foi que eu voltei a gostar de estudar direito e eu comecei a ver, olha, existem outras matérias que não são tão abordadas na faculdade e tal, e comecei a adentrar no universo de direitos humanos e decidi, vou fazer um mestrado em direitos humanos. Só que eu decidi fazer o mestrado na melhor faculdade do Brasil, que sim, que não é fácil de entrar. Então foi um processo assim, foram 4 anos até eu entrar nesse mestrado, né? E nesse meio tempo eu comecei a me qualificar. Como eu queria trabalhar com direitos humanos, queria estudar direitos humanos, fui me qualificar. Comecei a estudar, fiz algumas matérias e entrei em contato com a matéria dos refugiados, com um professor lá em São Paulo, a matéria era Direitos Humanos Fundamentais, ele tinha até trabalhado com refugiados, e ele fez uma aula específica, deu leitura, inclusive uma das leituras é esse texto aqui que eu trago na bibliografia da autora Emma Haddad, The Refugee International Society, que é um texto, assim, para mim, que transformou minha visão sobre a questão do refugiado e como que ele é um problema, ele é um símbolo de como o mundo hoje, realmente, pelo que eu coloco na frase enfática, como essa configuração do mundo político em estados, né, territórios, estados, fronteiras, ele é um problema. Então, o refugiado ele é uma consequência desse modelo, onde a pessoa ela necessita de um Estado para ser reconhecida como sujeito de direito, para ser reconhecida como uma pessoa, para ter reconhecida a sua personalidade jurídica, para poder exercer e ter direitos. Ou seja, para poder existir no mundo. Para poder existir no mundo, exatamente. Só que a pessoa, quando ela é refugiada, ela deixa de ser reconhecida enquanto um sujeito de direito pelo seu estado de origem. Só que o que ela vai fazer? Ela ainda é uma pessoa, ainda existe, ainda pisa, né, no planeta Terra, ainda é uma consim, né, está viva, então ela tem que ir para algum lugar. Só que ela vai para outro lugar, só que só tem permissão desse outro lugar. Ela não teve opção para ir para esse outro lugar e ela teve que passar essa fronteira porque no país dela não podia mais ficar, senão ela ia morrer. Então esse é um problema, porque o refugiado é uma pessoa que ele habita nesse espaço entre fronteiras, entre soberanias. Isso para mim, na época, quando eu li, falei, nossa, mas isso faz muito sentido, tem tudo a ver com o Estado Mundial. E comecei a ficar mais empolgado. Falei, então tá bom, então eu vou fazer um trabalho voluntário com refugiados. Fui lá, conheci uma instituição em São Paulo, que prefiro até não falar o nome, porque eu não estou aqui pelo nome da instituição, uma instituição muito grande no Brasil. É uma instituição, inclusive, que trabalha, né, há muito tempo com refugiados no Brasil, mais de 40 anos, tal. E tem um trabalho muito consistente, né? Tem muita gente que trabalha com direitos humanos, com assistência. Posso falar o nome? Eu trabalhei na Caritas Arquidiocesana de São Paulo, é uma instituição que veio da Igreja Católica, ela é da Igreja Católica, e trabalhou lá em 1940 lá com o Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi um grande ativista de direitos humanos no tempo da ditadura, uma pessoa que a gente precisa estudar um pouquinho mais a personalidade, porque ele lutou realmente na ditadura, e ele acolhia refugiados solicitantes aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, e também junto com o pessoal do Rio de Janeiro, clandestinamente, porque o Brasil naquela época não podia, né, não reconheceria as pessoas que vinham das ditaduras na América do Sul como refugiados, porque o Brasil manteve uma reserva geográfica quando ele assinou o protocolo de 67, que estendeu. O protocolo ele tirou as 2 limitações que tinha a partir da Convenção de 51. Tinham 2 limitações de 51. Refugiados, só seriam refugiados quem veio de 51, quem veio até antes de 51, dos conflitos da Europa. Só que o protocolo viu que não era assim, não era só até 1951 que existiam refugiados, não era só na Europa. Só que o Brasil manteve a cláusula geográfica, a reserva geográfica, então o Brasil não reconhecia refugiados, pessoas que vinham da América do Sul, justamente porque senão você vai reconhecer regimes ditatoriais como produtores de refugiados. Então, essa instituição, a Caritas, trabalhava clandestinamente. Então, fui lá, é uma instituição de ponta, tem mais de 50% dos registros dos refugiados no Brasil, tem mais ou menos 12 a 13 mil registros de pessoas, né? E eu acabei começando lá como voluntário, ia lá uma vez por semana, trabalhava com pesquisa, trabalhava com uma outra advogada, que é uma grande amiga minha, e comecei a pegar o gosto, e 2, 3 meses depois, um dia depois de eu ter começado a minha TENEP, fui chamado para uma entrevista para ser advogado lá, e fui contratado, né? Foi meio período, eu trabalhava 16 horas por semana, ia lá 2 vezes por semana e trabalhava sempre com entrevistas, né? Então, desde lá, mais ou menos de junho de 2015 até maio, até começo de junho que eu acabei saindo de lá, faz 1 mês e meio que eu saí de lá, fiquei 2 anos e pouquinho lá,
Eu trabalhei basicamente com entrevistas de solicitantes de refugiados, orientações jurídicas, falei com mais de 1.800 pessoas. Você trabalhava entrevistando pessoas que estavam solicitando reconhecimento de refugiados, estavam solicitando asilo. Exatamente, refúgio no Brasil também com atendimento jurídico para solicitantes de refugiados também, direto em situações assim, as mais diversas possíveis, né, como advogado, né. Então, eu falei com mais de 1.800 pessoas, de 55 nacionalidades, fazendo atendimento em 5 línguas diferentes. Quantas nacionalidades? Mais de 55. 55? Cartas tem registro mais ou menos de pessoas de faltam mais de 80 nacionalidades, né? O Brasil é mais ou menos isso, que tem 80, 90 nacionalidades como refugiados. Só tem nacionalidade que tem um país só, né? E tem nacionalidades que, assim, é quase 50% dos refugiados no Brasil. Então, eu falei com muita gente, né? Eu conheci muita coisa e realmente isso que eu coloco, por exemplo, na parafatologia tem muito a ver, o trabalho energético, assimilação. É a sua experiência, a sua teática, né? Exatamente. Então, esse trabalho tem esse verbete ele tem muita teática e não foi fácil de ser feito. Você perguntou, conta um pouquinho do histórico. Então, eu vou contar um pouquinho do histórico. Esse verbete, eu pedi o tema, né? Faz 1 ano e 8 meses. Então, demorou. Né? Eu estendi ele 3 vezes o prazo dele e chegou um momento que eu falei, não, ele vai ser feito e ponto final, né? E foi feito, foi uma revisão até, assim, foi uma das revisões mais difíceis que eu fiz aqui, porque acho que pela questão da teática e tal, eu via coisas importantes que a revisão não via, né? Até suprimiram aqui um mega pensene que eu não queria que tivesse suprimido, posso falar, vou falar. Qual foi o mega pensene que não está aí? O mega pensene inexistem pessoas ilegais. Né? E isso aí é uma ideia básica, né, do direito internacional dos refugiados e também do direito internacional da migração, né? Porque o legais aí no sentido de legal do jurídico, exatamente, né? Porque a pessoa né? nunca é ilegal. Então, isso é a primeira lição do dia, assim, nunca considere uma pessoa que está em condição migratória irregular ou está indocumentado como uma pessoa ilegal. Porque a ilegalidade não é inerente à pessoa. Nunca uma pessoa vai ser ilegal. Né? Então, é isso aí, essa ideia do mega pensene. Daí tiraram, eu falei, não tira. Inexistem pessoas ilegais? Não, inexistem. Ninguém é ilegal. Ninguém é ilegal. Então, existem né, condutas, tal, mas a pessoa em si nunca vai ser ilegal. Não, a pessoa em si, a personalidade jurídica dela não pode ser legal. Isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Todo mundo tem direito a uma personalidade jurídica. A personalidade jurídica, ela não é contrária à lei. Agora, os atos que a pessoa pode fazer, pode ser contrária à lei. Só que assim, quando você considera uma pessoa, isso daí é ilegal, é imigrante ilegal. Não, você está considerando a pessoa como ilegal. Isso é errado. Você então estigmatiza o imigrante, o refugiado, você até criminaliza a pessoa em si. Porque no contexto da migração e do refúgio, a questão do crime, da migração sendo um crime, é muito presente. A gente trabalha no viés dos direitos humanos, do ativismo, advocacy, né, que você citou, em tirar essa questão da pessoa migrar é um direito. Migrar não é questão de ser um crime. Lógico que existem criminosos que migram e utilizam isso, mas assim, existem criminosos também que estão no próprio país. Então, a questão do crime não é da personalidade do imigrante, do refugiado. Faz parte da questão do ato em si. Então, essa questão é um trabalho que a gente vê na mídia. Então, as pessoas utilizando as terminologias erradas, estigmatizando mais ainda. No Brasil, isso ainda é muito mais estigmatizado, porque a porta, né, de entrada dos imigrantes e refugiados no Brasil é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, sendo a porta de entrada, a pessoa vai se apresentar para a polícia. Mas por que eu vou apresentar para a polícia? Eu não fiz nenhum crime. Mas é lá que é o único lugar que você tem acesso a você para os documentos e tudo mais. E isso é um problema, né? Então, inclusive, nesse meu trabalho, eu participei, assim, dei um apoio à nossa coordenação no processo da nova lei de imigração, que a gente tinha junto com umas outras instituições. A gente tinha um grupo de trabalho muito forte da sociedade civil. Então, e você não menciona ela aqui, né, A nova lei de imigração? Na sua fatologia, pelo menos eu não... Talvez na legislogia? Não, eu não vi, porque a gente fez um... tá aqui. Na verdade, na legislogia... Eu quis focar 97, não está não. Eu quis focar essa aqui é a lei do refúgio no Brasil, né? E eu quis focar, né,
realmente Mas a gente pode falar sobre ela depois, podemos assim, falar, eu posso falar um pouquinho, porque também é um debate bem atual, porque né? Essa eu nova participei lei, direto assim, eu dei o apoio, né? Foi a nossa coordenadora, é uma das pessoas que mais, assim, entende de refúgio no Brasil, pessoa que eu trabalhei, que eu admiro muito, e ela participou direto, então, indo em reuniões com senadores, com deputados, indo lá no plenário, né? E participando. É um negócio realmente que você vê realmente, você coloca realmente o que a pessoa, a mentalidade, a consciencialidade da pessoa vai muito dessa questão da percepção do nacionalismo, né? Então, se a pessoa ela tem esse nacionalismo tão arraigado nela mesma, então você sabe que a consciência ali precisa ainda de algumas reciclagens, né? E você bota realmente no debate de imigração e refúgio, você bota em questão muita coisa e isso é muito interessante. Bom, eu me estendi um pouquinho nessa apresentação. Acho que você já começou a falar do tema e aí a gente já engrena aqui na pergunta dos teletertulianos. Na página 14, Daniel, na parafatologia, na quinta linha, poderia expandir sobre os resgates extrafísicos de consciências perseguidas? Bom, isso aí, na verdade, assim, como teática, na verdade, eu escutei uma teática que foi terceirizada, né, Marlene? A Marlene que me contou, que contaram que me viram lá, mas, assim, memória minha não tenho. Sim, apesar de, logicamente, em todo esse trabalho, nesses mais de 2 anos e pouco que eu estive trabalhando diretamente com essas pessoas, eu tenho, assim, percepções de eu estar trabalhando, assim, extrafisicamente nesse contexto. Mas, agora, claro, um relato eu não tenho. Só agora, os resgates extrafísicos você tem, na própria Projeções da Consciência, você tem uma série de relatos de resgates. Né? E são pessoas ali, tem relatos de consciências, consciexes, que estavam sendo perseguidas. Né? Isso aí é uma figura que eu estava até debatendo com o Rafa aqui, né, do para-refugiado. Né? O para-refugiado, ele existe, né? É uma hipótese, né? Vamos debater aqui e pensar, mas ele existe. É uma consciência que estava sendo perseguida, mantida num lugar, não podendo sair de lá, e aí, de uma forma, ela foi tirada de lá, e ela precisa ter toda aquela assistência para ser, de novo, inserida, né, no contexto da evolução. Né? A gente estava comentando aqui, o Rafa citou um exemplo, foi ótimo, né? O M, né? O planeta dele explodiu, né? Não foi isso? Por isso que ele teve que transmigrar, né, para o Brasil. Isso é um debate que está no verbete, que é o verbete, né, que é o debate do deslocamento ambiental, se ele é uma cláusula de critério de refúgio. Isso é um debate super atual. Se a pessoa que teve que sair do país porque teve um desastre ambiental vai ser reconhecida como refugiada ou não. Com a lei internacional hoje, ela não vai ser, mas assim, a pessoa teve que sair, ela foi forçada a sair, como o EM, né, até teve a nova série do Jornada nas Estrelas, né, o planeta Vulcano explode também, né? Então, o filme, né? O filme, né? O filme, o planeta Vulcano explode, o Spock teve que sair de lá. Então, realmente, tiveram que fazer uma colônia em outro lugar, né? De 10 mil do povo de Vulcano, em outro lugar. E assim, como se fosse, né? Vamos pensar num campo de refugiados. É interessante a gente pensar nessas hipóteses, a gente começar, né, a extrapolar e pensar nessa condição de quais seriam, né, algumas hipóteses de variáveis em que poderia haver para refugiados, né? Porque até na legislação internacional atual, acho que não está contemplado, né, as causas mais contemporâneas, mais atuais, né, que ensejariam a condição do refúgio, esse debate, né? eu trago na exemplologia. Essa exemplologia foi assim, um dos trechos que mais assim, que deu problema, trabalho na revisão, e eu concordo com a revisão, a gente teve que trabalhar mesmo, não estava boa desde o começo, a gente teve que lapidar para entender o que eu estava querendo dizer, porque realmente é difícil você colocar. Só para, já que estamos falando dela, talvez alguém pergunte, eu já vou explicar. Quando eu falo refugiado em sentido estrito, eu quero dizer aquela pessoa que ela é refugiada segundo os critérios estabelecidos na normativa internacional clássica, que são esses 2 diplomas, que são a Convenção de 51 e o Protocolo de 67. Agora, regionalmente, existem outros... Está aqui na sua fatologia. Isso, na fatologia. Agora tem a Declaração de Cartagena, que eu coloquei, de 84, que ela também contribuiu para que a legislação brasileira expandisse um pouquinho, né, o universo das pessoas que seriam reconhecidas como refugiados, inserindo o inciso 3º do artigo 1º dessa lei 9474, que seriam também reconhecidas como refugiadas pessoas que tiveram que sair de seus países de origem por grave e generalizada violações de direitos humanos.
Tá? O texto dessa lei ela não é muito bom, não é fácil de trabalhar, porque o que são graves generalizadas violações de direitos humanos, já se você vai no texto da Declaração de Cartagena, é mais claro, fala sobre os conflitos armados. Então, foi isso que eu contemplei aqui no primeiro, no refugiado em sentido estrito. Né? Pessoa que, por fundado temor de perseguição, por motivos de opinião política, de religião, de raça, nacionalidade, pertencimento a grupo social específico. Grupo social específico pode ser mulher, pode ser homossexual, pode ser uma determinada etnia ali que fala. Etnia pode ser grupo social específico, ou raça, mas é melhor grupo social específico, porque esse conceito de raça não é muito claro, fica mais claro quando você coloca brancos e negros. Tem pessoas hoje que chegam no Brasil por sofrerem racismo em seus países. Pessoas, por exemplo, um case a ser estudado é a Mauritânia, um país assim que ninguém conhece, mas existem muitos mauritânios chegando hoje no Brasil por causa do racismo. E aí eu expandi um pouquinho, refugiado em sentido amplo. Então, assim, a consciência sobre proteção internacional, conforme os critérios do Estatuto de Refugiados, que são aqueles critérios do sentido estrito, e que o Estatuto de Refugiado ele é um todo, ele não são só 2 diplomas, ele é um todo, né? E também das demais violações de direitos humanos em grau elevado. Então, tem outras violações de direitos humanos que também forçam as pessoas a sair dos seus países de origem, que não são aquelas contempladas pelo Estatuto de Refugiado. Compreenderam isso? Uhum. Tá? Então, assim, mas essas pessoas elas não são reconhecidas como refugiados porque a legislação não permite. Então, os países, como eles têm um viés Mas está político... falando da legislação brasileira. Não só brasileira, como mundial. Mundial. Os países, como eles têm um viés político e, assim, focado nos interesses nacionais, eles tendem a ter uma visão mais estreita de quem vai ser reconhecido como refugiado, ao passo que quem trabalha com direitos humanos e tudo mais, quer abrir, porque a linha cinza, né, the gray zone, né, dessas pessoas que são onde tem realmente pessoas com muita vulnerabilidade que não vão ser reconhecidas. Vou dar um exemplo para você de um caso real. Tá? Uma garota que eu acompanhei, proveniente da Angola, tá? Ela saiu do país para acompanhar o irmão dela, porque o irmão dela necessitava de hemodiálise. E na Angola não tem tratamento de hemodiálise. A Angola é um país assim super complexo, assim, que tem uma ditadura militar, né? É um país com um partido só, militarizado, um país assim, praticamente totalmente privatizado, um país, né? O paradoxo de Luanda ser uma das cidades mais caras do mundo, mas também ser uma das cidades mais violentas, porque você vive ou num centro super caro ou você vive numa favela super violenta. Social, econômica, assim, então lá, Angola é um país também, é um case a ser estudado aqui no Brasil, porque tem muitos angolanos chegando e já chegaram. É um país muito pobre. E ela veio de lá, menor de idade, junto com o irmão dela também menor de idade, e ficou aqui. Só que ela foi forçada a sair, porque o irmão dela, ela tinha cuidado do irmão dela, e o irmão dela, se ficasse lá, o irmão dela ia morrer. Porque ela não tinha acesso à hemodiálise da maneira que ele necessitava. Né? E né, muito menos a transplante, qual que seja. Só que ela foi forçada a sair, o irmão dela foi forçado, só que ele não vai ser reconhecido como refugiado. Só que, assim, na legislação brasileira hoje, já que a gente comentou até um pouquinho da legislação da nova lei de imigração, existe uma forma de você contemplar esses casos com o chamado visto humanitário ou proteção complementar. Só que essa proteção complementar é muito discricionária da pessoa que dá, então depende muito de quem está dando e decidindo. Então não é lei, então ela não é forte. O Estatuto de Refugiado ele é forte, ele é uma lei, ele contempla a proteção clara. Então, assim, na literatura existe uma discussão. O Estado é obrigado ou não é? Eu entendo que é obrigado. Inclusive, meu artigo nesse livro aqui, para esse livro aqui, que eu vou doar, estou doando esse livro aqui, tem 1000 e tantas páginas, é muito grande. Fala sobre discricionariedade e refúgio, né? Foi feito junto com outro professor, um professor da PUC São Paulo, professor Pietro Alarcón, que ele é colombiano e ele me deu a oportunidade de participar desse livro. Não sei como fui cair nesse livro, com mais de 190 autores, mais de 11 países, escrito em várias línguas. E esse livro foi feito em homenagem a Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, Daniel, vai ser entregue para ele e tudo mais. Só aproveitando, né, essa tua colocação, primeiro parabéns aí pelo seu trabalho. Eu estou no meio da pergunta do teletertuliano aqui. Tem muita coisa para falar, gente. Vocês vão organizar aqui para atender todo mundo. A gente vai atender todo mundo, prometo que eu vou começar a ser mais resumido. Não, aproveitar isso daí para mais sucinto. Viu? Desculpa, Daniel, a questão é para o leigo entender, tá, claro. Até você falou aí, então isso tem a ver com as pessoas em situação análoga ao refugiado. Isso. É só para entender. Isso, as pessoas, isso aí também é uma forma de você entender pessoas que estão numa situação de refúgio, que é em situação de deslocamento forçado.
mas que não têm a mesma proteção do refugiado. Por exemplo, o deslocado interno, IDP, Internal Displaced Person, ok? Então, por exemplo, na Síria, assim, tem milhões de deslocados internos. O país que tem mais deslocados internos no mundo é a Colômbia, com 7 milhões de deslocados internos. Então, pessoas que foram forçadas a sair dos seus lares por questões de conflitos, perseguição das Farc, né, das autodefensas. Então, foram forçadas, foram morar em outros lugares que não tinham dinheiro, e necessitam de toda assistência, só que elas não cruzaram uma fronteira, então elas não têm a mesma proteção que tem, só que elas são ainda carentes do reconhecimento da proteção do próprio Estado. Elas são em condições de vulnerabilidade análogas, vamos Exatamente, assim dizer, mas né? assim, existem diversos graus de vulnerabilidade que a gente pode analisar, mas assim, também é uma pessoa em vulnerabilidade. Enfim, daí, essa questão da exemplologia, acho que eu vou acabar citando um pouquinho mais assim, no tempo que nos resta aqui, e vamos continuar, por favor. Pode ir. Eu acho que essa questão que você está citando da exemplologia, acho que vem ao encontro de uma pergunta aqui, que é o seguinte: quem são essas pessoas em situações análogas do refugiado? Você já respondeu, né? Pode-se simplesmente chegar em outro país e, na entrada, pedir refúgio por alguma das razões citadas na sua fatologia? Tá. Então, assim, vamos lá, vou explicar. O refúgio não se pede estando fora do país, tá? Então, você só pede refúgio chegando no país. Eu não posso pedir refúgio aqui do Brasil, pedir refúgio na Alemanha, não posso. Eu tenho que chegar lá e pedir. Tá? Isso é diferente. O refúgio é diferente do asilo. Tá? O asilo ele é discricionário, ele pode ser pedido em uma situação específica, ele é pedido, por exemplo, ao chefe do Poder Executivo. Ele é muito forte, tem uma presença muito forte aqui na América do Sul, tudo mais. E geralmente na Europa se entende, se confundem os dois institutos. Aqui na academia, até na América Latina, tudo mais, a gente costuma dividir. Asilo é uma coisa, refúgio é outra. Então, refúgio tem o estatuto, todos os refugiados. O asilo não é a mesma coisa. O asilo tem um viés político muito maior, é uma questão de um alto perfil das pessoas, né? O Assange lá né, Wikileaks, por exemplo, né? Pessoas que acabam pedindo asilo, ficam em embaixadas. É diferente, aqui a gente está falando de refugiado. Agora, a situação análoga de refugiado, assim, a pessoa vai chegar... É isso exatamente que eu expliquei. Agora, o problema de você pedir refúgio só no país que você chegou é um problema, realmente, porque a pessoa, quando ela é forçada a sair do seu país, ela não tem, às vezes, tempo de pegar o passaporte, não tem tempo de pedir visto e não tem tempo a recorrer a um meio de transporte minimamente digno. Né? Situações de pessoas que são... como eu aqui, advogado, pessoa, né, professor, engenheiro, médico, se envolveu com política lá no Congo, República Democrática do Congo, um país que tem uma ditadura assim que persegue, mata, né, um país assim, um dos países mais difíceis do mundo hoje é a RDC, e também tem muito refugiado que vem da RDC para o Brasil, basicamente a costa oeste da África vem bastante para cá. E a pessoa está lá, ela trabalha está num partido, e aí ela começa a se envolver, falou alguma coisa, recebeu uma ameaça, ela tem que sair. Porque ela sabe que a ameaça é verdadeira. Só porque ela sabe de casos, pessoas que desapareceram, pessoas que foram encontradas mortas, pessoas que foram encontradas queimadas, mutiladas, enfim, uma série de coisas. Então, ela sabe que aquela ameaça ela é verdadeira, então ela não vai ter tempo de voltar nem para casa. Tá? Então, ela vai ter que fugir para o porto, para conseguir entrar clandestino no barco, e ela vai ter que pagar alguém no aeroporto para sair de lá. Então, às vezes não conseguiu visto, às vezes não tem um passaporte verdadeiro, não tem um visto verdadeiro, e chegou aqui e caiu no Brasil. Daí a pessoa que caiu no Brasil, só que chegou lá na Polícia Federal, no aeroporto, tem que mostrar o visto. Ela vai lá e não tem o visto. Como é que faz? Ela vai ter que saber o que ela vai ter que falar, senão ela vai ser mandada embora. E ela vai ter que falar assim, refúgio. Que se ela falar, j'ai besoin d'asile, eu preciso de asilo, eu preciso de refúgio, a pessoa não vai entender. I'm a refugee. Não vai entender. O oficial ele vai querer que você fale em português. Né? Como é que faz? Né? Então, isso aí é uma causa de uma violação do princípio básico do refúgio, porque o refugiado é inerente à pessoa, é a condição que ela está, o Estado só reconhece o refúgio, é uma situação já existente. Então, a pessoa que já está na situação de refúgio, ela já está protegida, segundo os direitos humanos, segundo o direito internacional dos refugiados, já está protegida contra o non-refoulement, a não devolução, que é um princípio que eu falo na principiologia, que é o princípio básico, que a pessoa, assim, ela é refugiada, ela está pedindo refúgio, ela vai ter a proteção contra a devolução.
Então, ela não pode ser expulsa do país que ela pediu. Então, a pessoa pisou aqui no Brasil, ela pediu refúgio, ela não pode ser devolvida. Enquanto o processo dela estiver correndo, ela não pode ser devolvida. Tá? E isso é um problema. Na Europa é a mesma coisa, isso é um princípio internacional. E que os países eles costumam violar esse princípio, não permitindo que a pessoa peça, deportando sumariamente. E isso aí pode levar a pessoa a voltar para aquele contexto de violações de direitos humanos. Enfim, vamos lá. Não, está bem interessante. É bom que as suas explicações elas já estão sendo convergentes com as perguntas aqui. Na estrangeirismologia você fala da dramatis personae, né, do belicismo, no seu último item. E aí o Tele Tertuliano pergunta, na verdade ele faz uma colocação aqui: vivemos em clima de guerra nas ruas de inúmeras cidades do nosso sofrido Brasil, com muitos brasileiros buscando outros países para viver. O que diferencia esses brasileiros fugindo da violência armada do refugiado enquanto dramatis personae do belicismo? Tá, tem muitas coisas aí nessa pergunta. Tem muitas coisas. Eu acho que ele está buscando justamente essa analogia, né, do dramatis personae enquanto vítima, digamos assim, da violência interna, né? No México, também aqui, é uma vítima, mas países, em termos de refúgio... E os conflitos armados, bélicos... o Brasil assim, ele não é um produtor de refugiado a partir de um conflito armado. Apesar do Brasil ser um dos países que tem mais homicídios no mundo, mais que a Síria. Tá? Por assassinatos, né? O tráfico. O Brasil agora, produz... no Rio de Janeiro, a gente está... O Brasil produz... estatísticas divulgadas, né? Fora o que não é divulgado. Enfim, o Brasil tem um certo número de deslocados forçados que vieram do Brasil, que foram para outros países. Tem mais ou menos 900 refugiados no mundo. Isso aí está no relatório do Acnur aqui, que eu saliento. Quem tiver curiosidade, é o item 2, a webgrafia. É o relatório mais atual do Acnur. Então, deem uma olhada. Mas são pessoas mais que vieram do norte e nordeste do país. São pessoas que foram ameaçadas por ativistas, jornalistas. O Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo, né? Transsexuais também, né? E aí essas pessoas foram ameaçadas lá pela questão, né, das terras, né? Terras indígenas, as questões que ativistas. A irmã Dorothy, por exemplo, ela foi assassinada por essas pessoas que assassinam por questões de terra. Né? Então, a maioria das pessoas que fogem do Brasil são essas pessoas. Agora, a relação da violência urbana com o refúgio ela não é tão clara. Tá? Por exemplo, na Angola, como citei, tem muita violência urbana. Eu falei com muita gente que saiu da Angola por causa da violência urbana. Foi assaltado 1, 2, 3, 4, 5, 9 vezes eu escutei a pessoa foi assaltada pelo mesmo grupo, com violência sexual, a noiva do rapaz, tudo mais, enfim. Só que não é uma cláusula que vai ser compreendida dentro do Estatuto de Refugiados, só se você trabalhar a percepção daquilo. Se você entender que o Estado não proveu meios para que a pessoa possa se sentir segura, aí você vê que o Estado falhou e tudo mais, aí você pode adequar, de certa forma, a pessoa sobre o critério do grupo social específico, né? Pessoas que sofreram violência urbana de maneira específica e que não tiveram o apoio de proteção do Estado. Só que assim, o brasileiro que foge da violência urbana não vai ser reconhecido como refugiado no lugar do mundo, realmente porque o Brasil, internacionalmente, ele é um país reconhecido como um país, entre aspas, seguro, né? Lógico que tem as exceções, às vezes pode ser de uma pessoa que foi marcada, porque existem policiais corruptos, né? E o policial corrupto, ele pode ser um ator de perseguição, é um agente estatal, né? Agente estatal de perseguição. Então, de certa forma, dependendo do caso, isso pode acontecer. Agora, caso real, sim, eu não sei. Realmente, mas tem muito brasileiro saindo do Brasil também por questões econômicas. Né? Isso aí é uma coisa importante de diferenciar, que é o imigrante econômico do refugiado. Né? A pessoa sai do Brasil para trabalhar. Só que ele ainda pode contar com o apoio do consulado brasileiro, ele ainda pode voltar para o Brasil, ele tem uma preparação, ele vai atrás, ele pensa, ele organiza. Não é igual refugiado, que é um deslocado forçado. Tá? Também nessa linha, Daniel, na sua enumerologia você traz você faz enumerações, né? Traz várias situações em termos de perseguição e tipos de refúgio, né? Os motivos de perseguição. E aí o Teletertuliano pede para saber se também poderia ser incluído o perseguido por motivos de gênero ou identidade sexual. E ele está compreendido, como eu expliquei,
Motivos por pertencimento a grupo social específico, é o terceiro item. É o terceiro então, item, o grupo né? social específico ele é um termo assim, até se pode procurar, né? Na literatura, é muito discutido, existem materiais do Acnur, orientações do Acnur, por exemplo, para reconhecer mulheres como grupo social específico, reconhecer pessoas por questões de orientação e identidade sexual, LGBTI, né? Até crianças, né? Adolescentes são grupos sociais específicos, por exemplo, recrutamento forçado de meninos, né? Seja onde for, no Estado Islâmico, na África, onde for, isso aí é um grupo social específico. Por exemplo, pessoas que, isso eu falei, são casos que eu cheguei a falar, no Afeganistão, a pessoa chegou a prestar serviços de tradução para o exército americano durante a missão lá, a intervenção americana no Afeganistão. Só que a pessoa foi percebida pelo Talibã e o Talibã passou a perseguir a pessoa porque ele deu assistência aos Estados Unidos. Tá? A pessoa, isso é caso real, a pessoa que consertava o carro alugado dos soldados americanos em Cabul, no Afeganistão, foi perseguida pelo Talibã. Esse é um caso real. Real. Interessante. Tem? Ah, tá. Coloquei. É que essa percepção do grupo social específico é um tema-chave e pode adequar muita... Então, justamente na forma de analisar, né, no tomador de decisão, principalmente, que é o governo, no Brasil é o Comitê Nacional para Refugiados, deixa-se o critério de grupo social específico por último. Geralmente você vê os outros critérios primeiro. Se adequou os critérios, tá bom. Está ali, adequado, pode incluir e tudo mais. Agora, o grupo social específico, ele tem um entendimento maior. Mais específico. Mais amplo, mais específico, é interessante isso. Né? Exatamente. Você tem que não é assim, ele é mais amplo, mas você tem que ver a pessoa, o caso, o país, tudo mais. O contexto, né? Exatamente. Mais específico. Exatamente. E ainda na numerologia, o teletertuliano ele pergunta em quais categorias poderiam ser classificada a situação do Julian Assange e do Edward Snowden, né? Do WikiLeaks. Então, eles são duas pessoas que são mais asilados, né? Mas de certa forma, depende. Assim, é político, né? É político, na verdade, porque a questões de você ter feito atos, né? E ter ido contra o governo americano, por exemplo, então você falou contra, tudo mais. De certa forma, você ia sofrer, mas assim. Esse limiar, por exemplo, desses casos, são casos que a gente chama de auto-identificados, são casos específicos, não são casos que você consegue analisar assim facilmente. Você precisa analisar se realmente, se ele cometeu um crime, qual tipo de crime ele cometeu, se tinha algum tipo de compromisso, qual tipo de informação que ele fez. Lógico, existem crimes que a pessoa, entre aspas, comete, que são crimes entendidos como crimes políticos. Né? Agora, sim, o caso deles, eu sei o caso, mas a fundo, eu não consigo me posicionar. Assim, de certa forma, seria mais assim, por opinião política, né? Grupo social específico pode ser, porque eles podem ser entendidos como um tipo de ativismo, mas observando os países de onde eles vieram, não são países que, né, perseguem ativistas, não é uma coisa tão clara assim. Né? Você tem que olhar o contexto do país de certa forma. E na página 18, no item Reurbex, o teletertuliano pede para você falar mais sobre o item 2, bolsões. Bom, essa daí para mim, quando eu estava fazendo o verbete, foi para mim um dos maiores achados assim, de hipótese. Né? Para mim isso faz muito sentido. Vamos pensar assim, pegar algum caso. O bolsão extrafísico, né, todo mundo sabe o que é. Né? O bolsão extrafísico é aquela cápsula, né, baratrosférica, onde há muitas consciências lá que estão lá há séculos, milênios, né, e que estão lá, e esses são esses bolsões que estão estourando na Reurbex. Agora imagine quando você estoura um bolsão ali de uma coisa ali que está mal parada há séculos, milênios, né? Não sabe quanto tempo, com um funcionamento, com um status quo, aquilo lá gera assim, né? Uma debandada, gera conflitos, desestabiliza tudo. Vamos pensar, por exemplo, na Primavera Árabe. A Primavera Árabe pode ser até um contraponto intrafísico, né? Uma analogia intrafísica, melhor dizendo, do que aconteceu extrafisicamente, porque você tinha um status quo de ditadura, de país, mas aí estourou aquela bolha lá de ditadura, só que assim, todo esse contexto da Primavera Árabe gerou, por exemplo, a guerra na Síria. A guerra da Síria.
né? O conflito da Líbia, por exemplo, a situação do Iraque hoje em dia. Então, você tinha lá consciências que estavam lá, mas aí estourou, pum! Estourou. Aí, nesse estouro aí, gente, aí nesse estouro acontece tudo. Ressoma a gente, né? Pessoas que ressomam, inclusive, isso eu até pensei numa hipótese. Você não consegue, de certa uma hipótese, né? Por hipótese, mas faz muita lógica. Você não conseguiria ressomar uma pessoa que ficou muito tempo, uma consciência, muito tempo, num bolsão paratroposférico, por exemplo, lá na Síria, diretamente na Europa. A pessoa tem que migrar por terra. Também porque as ressomas parecem ser muito rápidas, né? Essas ideias de ressoma a gente nem tem ideia, nem sabe. Então a pessoa ela vai migrar por terra, ela vai passar por terra, você não consegue levar ela lá para a Europa para ressomar lá. Né? Então vai ter toda essa diáspora como reflexo de uma paradiáspora, né, que tem totalmente relação com esses bolsões paratroféricos. Agora, um bolsão que precisa ser estourado é o da Palestina, é o da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, hoje, é uma prisão a céu aberto, com 2 milhões de pessoas vivendo no território com maior densidade populacional do mundo, onde pessoas recebem material de construção por túneis, recebem comida por túneis, por túneis que vêm para o Egito, por Israel. Então a faixa de Gaza hoje ali tem um cerceamento de um povo intrafísico, com certeza ali vai ter uma debandada extrafísica em algum momento, que vai ter aquele lugar no mundo tem que resolver, é um dos problemas mais sérios do mundo hoje em dia, né? E que Vamos já lá. Tem um histórico, né, intrafísico, assim, em termos de timing, enorme, né? Com certeza. Bom, na sequência, um outro teletertuliano pede para você aprofundar os itens 3, 4 e 7. Vamos lá, no mesmo item da mesmo item 3, 4 e 7, vamos lá. A hipótese, com 4, a hipótese de haver enorme quantidade com os réus em meio aos grandes fluxos de pessoas deslocadas por motivos de guerra, conflitos armados e perseguição. Isso aí acho que é claro. Né? Tem pessoas ali no meio que são vítimas, estão vítimas e vítimas e vítimas, num ciclo de vitimização muito profundo. Eu, na verdade, falei com muita gente, assim, que eu via a pessoa vivenciando um ciclo de vitimização atrás da outra. Ali, você tem aquela percepção e a pessoa, assim, sofrendo, mas assim... Não é só a vitimização no país de origem, mas quando ela sai, ela continua, a família continua sendo vitimizada, ela chega aqui, ela continua sendo vítima, porque é vítima disso, aí problema trabalhista, problema de abertura de conta de banco, problema de moradia, e aí fica um ciclo da vida da pessoa vítima. Até essa percepção de vítima é uma coisa difícil de trabalhar, na verdade, né? Você não pode fazer nada. Né? Você não consegue fazer nada, porque você tenta ajudar a pessoa continua se vitimizando. Fala assim, cara, olha para mim, me escuta, faz isso, faz assado. O cara não faz. Faz isso, não faz. Então, você está dando todos os instrumentos para a pessoa melhorar, mas não vai, porque ele está se vitimizando e é o momento evolutivo da pessoa. Então, assim, com os réus... A pessoa ela reforça digamos assim, o estágio dela da vitimização, enquanto ela está saindo da interprisão e ela está passando pelo estágio da vitimização, mas ali ela reforça esse estado com uma auto-vitimização. É nesse sentido que você está falando. Totalmente. Se eu coloquei no Holopensenologia, eu pensei no pessoal da vingança, porque a vingança ela não faz parte só da perseguição, por exemplo, mas também da própria figura da vítima, o ciclo algoz e vítima. Isso é uma consréu. A consréu, a vítima, né? E isso tem várias outras, né? Pessoas que foram submetidas, né? Tem um caso aí que a pessoa foi submetida a recrutamento forçado no país de origem, pegou em arma, mas era um adolescente, e ali pode ter sido reconhecido como refugiado tanto quanto foi. Só que aí a pessoa pegou em arma ali, lutou em greve, em guerra, em milícia, né? Matou gente. Pode fazer pergunta, Cris? Pode, depois que a gente terminar aqui. Só os 6 e 7, né? 6 e 7. 3, 4 e 7. 4? 3, 4, 7? Ah, 3 também? Desculpa, pulei por 4. Ciclo evolutivo. Os grandes fluxos de refugiados deslocados forçados são, em verdade, movimentos de vítimas. Isso é exatamente o que eu estava explicando. E tem vítimas com os réus, pode ler com o Urbanizatus, está aí para a gente aprofundar, né? Agora, 6, né? Também superlotação de refugiados. O Líbano é um exemplo claro dessa superlotação de refugiados. Até o último relatório, o penúltimo relatório do Acnur, era 25% da população do Líbano era de refugiados, né, entre sírios e palestinos. O 7 também? Eu falei o 6 e o 7. A hipótese das transmigrações interplanetárias
extrafísicas estarem relacionadas com a dinâmica das migrações intraplanetárias intrafísicas. Justamente isso que eu expliquei. Havendo um estouro de um bolsão, por exemplo, havendo uma paradiáspora, assim, é lógico, em termos, né, de logicidade, que vai haver uma diáspora. Então, você tem uma ligação, que tudo acontece extrafísico, né, aqui, né, de certa forma, aconteceu primeiro no extrafísico, tem uma relação. Então, nada é por acaso. E então, esses grandes movimentos hoje de pessoas, deslocamento forçados, aí você tem assim, são fluxos mistos, vários motivos, uma diversidade enorme, culturas, religiões, línguas, perfis. Então, há evidentemente uma relação, principalmente hoje, no período que a gente vive, que é um recorde atrás de recorde de números de deslocados forçados no mundo. Eu já passo a palavra para vocês, é que a gente tem tanta pergunta aqui dos teletertulianos, né? Eu vou ser mais rápido, prometo. E aí a gente está aqui, né, com ele, fica mais fácil a gente perguntar. Vamos ser mais objetivo nessas perguntas agora, para entrar mais porque tem perguntas super interessantes aqui, às vezes as pessoas não têm tanta oportunidade, né, de te acessar para esclarecer o tema. E aí eu acho que tem a opção, né, de você fazer curso, escrever livro. Eu venho dando palestra, venho dando aulas, venho dando há muito tempo já, né? Por isso, assim, então vamos lá. Em Paradoxologia, na página 16, na primeira linha, poderia esclarecer o paradoxo de as principais nações intervencionistas do mundo não aceitarem a entrada de pessoas deslocadas nos próprios territórios após respectivos atos de intervenção? Esse é o caso do exemplo que eu acabei de citar, do afegão, por exemplo. E tem outro caso, por exemplo, de um iraquiano também. Aconteceu a mesma coisa. A pessoa tinha lá um negócio, que ele recebia soldados americanos. E ele acabou servindo como fornecedor de internet particular para as pessoas. Só que começou a ser perseguido, recebeu cartas. Al-Qaeda, Estado Islâmico, começou a receber. Eu peguei essas cartas na mão, né? Enfim, sofreu uma série de conflitos e não pôde mais. Caiu aqui no Brasil, não pôde mais voltar. Só que ele é uma pessoa que, né, de certa forma, serviu lá durante a intervenção no Iraque, lá por benefício particular dos soldados americanos. Só que ele é uma pessoa que você não dá para saber se ele vai ser reconhecido como refugiado nos Estados Unidos. Então, isso, aqueles outros casos, do lado mecânico no Afeganistão, do tradutor, tudo mais, são essas intervenções, por exemplo, desses países, elas desestabilizam todo o contexto, só que esses países eles são reconhecidos como países que, ao mesmo tempo que têm muitos pedidos de refúgio, não dá para saber se a pessoa vai ser reconhecida e protegida pelos esses estados. Agora, expandindo só um pouquinho mais, tem a questão também do neocolonialismo. Né? Hoje a Alemanha é o oitavo país do mundo com o maior número de refugiados no mundo, mas a Alemanha é o país número 1 da Europa, seguido da Suécia. Só que, por exemplo, a França e Inglaterra, né, Espanha, são países assim que colonizaram, né, o mundo inteiro, são países que têm um número limitado de recebimentos de refugiados por ano. Né? Inglaterra, super difícil de chegar, são fechados, cada vez mais fechados no próprio bloco europeu. Né? Então, são países que são causa por exemplo, como a Nigéria está hoje, outros países, por exemplo, a situação, né, na África do Sul, na República da África Central Africana, são países assim que foram colônias, né, parte do Camarões, por exemplo, que teve presença inglesa, outra parte teve presença francesa, e são países que não reconhecem refugiados, acolhem refugiados, 20, 30 mil por ano, 50 mil por ano, mas não é nada perto desse fluxo enorme de pessoas. Eles podiam levar mais pessoas, eles têm formas de atender. Lógico, tem uma superlotação, enfim. E eles têm culpa no cartório, eles têm o Holocarmo das Nações. O Holocarmo das Nações, esse é o traço que eu queria trazer. Né? Em Culturologia, Daniel, na página 18, é possível comentar a cultura dos direitos humanos em detrimento da cultura do direito dos Estados? Sim. A cultura do mundo dos fatos, em vez da cultura da burocracia? Ok. Esse aí é o primeiro, são dilemas do direito, na verdade. Né? Vamos primeiro para o último, né? Cultura do mundo dos fatos, em vez da cultura da burocracia. Isso é o direito. O direito é isso, né? O direito é a burocracia, né? Propriamente dita, vamos ali, os procedimentos, os processos, né? o dever ser, né? O mundo do direito, e ele é apartado do mundo dos fatos. A pessoa está lá na sua frente,
Tá lá o solicitante refúgio com o filhinho que teve agora, caso real também, menino de um mês de vida, e aí ele está lá e foi no SUS. O SUS tem que atender, não importa se a pessoa tem documento ou não. Não atendeu. Não atendeu, a pessoa está morrendo, o menino está lá. É essa falta de visão contextual, né, justificada pela condição do legalismo positivista, burocracia, exatamente, né, da nossa, digamos assim, do nosso pensamento jurídico atual. A gente tem o Dr. Fabrício aqui, magistrado de direito, pode nos ajudar nessa discussão. Mas você sabe que é interessante a gente observar? Eu quero contar um caso que aconteceu ontem. A gente estava dando a dinâmica para o direito e tinha o professor Marcelo Silva, um outro EPICOM, que estava trabalhando comigo lá. E muito frio, muita ectoplasmia, né? A gente fazendo um trabalho diferenciado. E ele pediu para uma monitora, para a monitora encontrar uma manta, algo assim, que ele não tinha esquecido a dele, enfim, tinha deixado a dele em outro lugar. Daí foi no carro dele, não tinha, blá, 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 e nisso o campo da ectoplasmia intensificando, aquela temperatura caindo. E aí a moça falou, olha, eu não encontrei, eu trouxe um casaquinho, sei lá, que ela não encontrou. Aí no final da dinâmica ele falou assim, mas não tinha mais mantas ali, que, né, na parte da monitoria da dinâmica. Aí a moça falou assim, não, mas aqui tinha um papel falando assim, não mexer. E é interessante, porque, claro, né, não mexer, não é nossa, manta e tudo, papapá. Mas a pessoa, independente de ser professora EPICOM ou não, morrendo de frio, o frio danado, ectoplasmia toda, batendo os dentes. E aí a pessoa falou, não, tinha uma placa ali, não mexeu, eu resolvi não mexer. Tá certo, não mexeu, mas é interessante para a gente ver assim, até que ponto esse pensamento mais legalista, mais positivista, se a gente for caminhar para a linha do próprio desenvolvimento moral, de como esses estágios heterônomos, eles influem no modo da pessoa pensar, né? E como justamente a partir da conscienciologia, do próprio para-direito, isso dá uma noção maior para que, não que haja quebra de regras, não é isso, mas existem contextos, exatamente. Né? Eu acho que é essa inteligência contextual, né? E que está muito ligada dentro do princípio da cosmoética de cada caso é um caso, né? Mas também é aplicado ao princípio do que não presta mesmo, né? Você tem que fazer uma conjunção de princípios aí. Eu acho que é esse exercício que a gente... Não é isso, não sei se você concorda. Exatamente que a gente tem que a pessoa está ali necessitando, né? Você pode dar um remédio ali de febre. Você pode ajudar um menino de 1 mês de idade. Ele não precisa apresentar o documento dele para você dar um remédio, sendo que isso é direito dele. Está lá na Constituição Federal. E tem o Antônio Cansado Trindade, que tem um livro dele assim, que eu acho primoroso, que chama A Humanização dos Direitos do Direito Internacional. Né? Muito bom. Porque ele traz justamente essa questão do caráter da humanidade, né? Contrapondo todos os estatutos, as leis, né? E todo o direito positivado. Gente, nós estamos tratando ali de pessoas, de indivíduos, de seres humanos, né? Que é muito caráter conscienciocêntrico, né? O legalismo, né? Não prevê esse tipo de situação, um procedimento tal para acontecer isso. Não prevê. E você não tem forma de ajudar, assim, efetivas pelas vias de direito. Pelas vias de fato, às vezes você pode, né? Mas, assim, eu, como indivíduo lá atendendo a pessoa, eu não podia, até pela instituição, não posso, comprar um remédio para a pessoa. Existe a institucionalização disso, porque não dá, eu vou fazer um caso... posso até ajudar, existem casos que eu me flexibilizei para ajudar, dei meu WhatsApp, que eu não podia dar meu WhatsApp e tudo mais, a gente tenta ajudar de uma maneira um pouquinho mais, mas assim, a gente não pode fazer isso com todo mundo e nem dá. Por isso que existe uma instituição, mas a própria instituição, às vezes, acaba dando uma burocratizada, tudo mais, e aí os fatos ali vão demonstrando, assim, que às vezes a burocracia, ela é uma forma de impedimento ao acesso de direitos. Agora, a cultura dos direitos humanos, só em detrimento da cultura dos Estados, é justamente... a questão, por exemplo, a gente tem aqui a bandeira da ONU e tudo mais, mas lembrando que a ONU, apesar de trabalhar com os direitos humanos, continua sendo uma instituição dos Estados, né? A ONU tem uma série de problemas, por exemplo, o primeiro problema é a configuração do Conselho de Segurança da ONU, né? Com os membros, né, efetivos, com poder de veto, e isso aí você vê que há um enviesamento, né, dos interesses estatais
em detrimento dos interesses da pessoa, não importa de qual nacionalidade. Porque lá as pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, da Alemanha, até de outros países, da França, que seja, têm uma posição mais privilegiada do que aqueles que vieram das Filipinas. Porque, eu tive um curso de Direitos Humanos na Colômbia o ano passado, um curso de jovens ativistas de direitos humanos, foi um curso assim, transformador, que trabalha de uma perspectiva muito interessante, comparando com a nossa escrita, de que a experiência do ativista é que importa na escrita. Então, não interessa muito as fontes que você vai beber, é a sua experiência pessoal que vai dizer da sua escrita. Então, isso aí é um trabalho de uma ONG, que é a De Justicia, que é uma ONG da Colômbia, que faz um trabalho incrível, que vale a pena dar uma olhada nessa ONG. E eu tive essa oportunidade de conhecer lá um professor indiano, só rapidamente, ele veio da Índia, ele trabalha com direito à alimentação, e ele falou assim da fatalidade do nascimento. Isso no contexto da Índia é muito, muito claro, porque é uma cidade de caças e tudo mais. Mas, lógico que a gente sabe aqui que na Constituição não existe nada, né, a fatalidade, coincidências não existem. Mas o fato de a pessoa ter nascido num país e em vez de ter nascido no outro, no mundo daqui que a gente vive, onde a cultura dos direitos humanos deve imperar, isso não deve ser um motivo para que uma pessoa tenha menos direito que as outras. Motivo para o quê? Para que uma pessoa tenha menos direito do que a outra. Inclusive tenha menos direito que um Estado, que uma instituição. É isso aí que eu falo aqui. Ok. Só pegar o gancho aqui do seu rapport com a Colômbia, uma voluntária nossa que agora está lá. Daniel, meus parabéns pelo verbete desde a Colômbia, ou seja, ela está na Colômbia, né? Gostaria muito que você falasse se tem algumas hipóteses da relação de seu tema de pesquisa com suas retrovidas e público-alvo, e como isso tem ajudado você. Pergunto isso porque meu tema de verbete é imigrante cosmoético. Ela é colombiana, tá? É Adriana, pois é. E todo, né, o seu tema está sendo bem esclarecedor. Uhum. Oi, Adriana, tudo bem? Hã? É a Adriana, né? Adriana? É a Adriana, né? Sim. A Adriana é uma querida. Bom, sim, há uma grande relação. Assim, isso aí é uma coisa que vai, assim, data... vidas e vidas, vidas e vidas atrás, né? Você pensa hoje no contexto de questão da autopesquisa, a gente vai, né? Por exemplo, vamos pegar lá escravidão, por exemplo. A escravidão, ela existia desde muito tempo atrás, certo? A escravidão, ela foi uma forma de existia até no Império Romano, inclusive, e ela inclusive no período, né, colonial, por exemplo, aqui no Brasil, a escravidão ela é um deslocamento forçado, né? Que você deslocou assim africanos, assim, milhões de africanos para um monte de países, inclusive Cartagena, que eu citei, é o principal ponto de entrada de africanos na América. Foi onde foi feito esse curso, por exemplo, que eu falei para vocês, onde foi feita a Declaração de Cartagena de 84. Então, inclusive, há uma relação aí, né? Então, eu sei que eu tenho uma relação aí. Eu sei que eu tenho relação, por exemplo, né, com períodos mais próximos, às vezes, hipóteses, né, de você ter vivido... A sua hipótese, né? seu público-alvo, talvez interassistencial, está relacionado com a condição... Deslocamento forçado, tem também relacionado, de uma forma geral, a tudo aquilo que liga, no meu entender, a tudo aquilo que liga com o Estado mundial. Né? Então, o Estado mundial, você lida com uma série de coisas, você lida com multiculturalismo, com diversidade, enfim... lida com o mundo inteiro, não que o mundo inteiro seja meu público-alvo, eu tenho um viés de trabalho, mas assim, eu conheci claramente, assim, eu me via atendendo pessoas que eu, muito provável, fiz ser uma vítima, né? Eu me sentia ali... Você está num processo de recomposição galopante. Com certeza, realmente casos mais específicos que a pessoa chegava à minha frente, você já identificava, fluía muito a minha ajuda em relação a ela, algumas nacionalidades específicas, que tem rapport, logo na minha saída chegou um grupo lá de um país específico, lá da Nigéria, ali, de um povo, e eles me pegaram de exemplo ali, o Daniel vai ajudar a gente, Daniel, me chamaram, eu não queria aparecer na foto, que eu não podia, eu não queria, eles deram um jeito de aparecer na foto junto comigo, eles foram lá para eu assinar a coisa para eles, eu falava, não, mas eu só estou dando para vocês a orientação, vocês têm que fazer isso, fazer uma ata, tal, tudo mais, não, é o Daniel, aquilo.
você vai identificando. Isso aí, quando você está fazendo trabalho com atendimento de público, ainda mais com um contexto assistencial, isso aparece, isso vai surgindo naturalmente. Muito bom. Vamos lá, perguntas, Marlene, Fabrício, pessoal daqui. Fala. Tenho várias perguntas, mas eu vou ser boazinha, senão a Cris vai brigar comigo, que tem um monte de pergunta ainda, né, Cris? Muita, Marlene. Então, primeira coisa, Cris, com você, não sei como é que vocês fazem aí, na fatologia, na segunda linha, está faltando uma palavrinha aí, ó. O indivíduo forçado a sair país de origem. Está faltando do país de origem. Segunda linha da fatologia. Foi anotado. Já foi anotado? Tá. A outra, Dani, você falou, mas eu acho que merece um aprofundamento, porque eu sei que você é conhecedor, e é a questão do Holocarma das Nações, inserido no contexto da faixa de Gaza, né, e a impossibilidade de as pessoas nativas buscarem refúgio em outros países em razão do bloqueio de Israel e do Egito. Por que eu faço questão de fazer a pergunta, embora você tenha falado ano passado? Porque essa história da faixa de Gaza é pública e notória, né? Há quanto tempo tem esses conflitos? E nada, e nem ninguém consegue furar esse bloqueio. Então, queria que você fizesse aí um cotejo dentro do seu conhecimento com o Holocarma das Nações, especificamente quanto a esse local. Sim, eu falo da minha teática mesmo, eu tenho né, formas de entender, mas assim, eu conheci palestinos que moravam na faixa de Gaza. Então, assim, é um contexto realmente de vitimização ali, é um lugar de vitimização. Você nasceu na faixa de Gaza, você nasceu para ser vítima. Você nasceu ali, tá na Cisjordânia, que é um pouquinho mais flexível, mas Cisjordânia é assim, você está do lado da rua, você está de um jeito, do outro lado você está do outro jeito. Né? Você tem vídeos e vídeos, né, ainda nas redes sociais, a pessoa acaba publicando, soldado israelense tirando, né, triciclo de criança, que está andando ali, né, a queda das oliveiras, né, de tirar daquelas árvores milenares, que as famílias vivem a partir daquelas árvores, tudo mais. Então é um território ali de vítimas assim e violações de direitos humanos assim inesgotável, né, e ninguém consegue furar aquela bolha, né? Hoje em dia entrar e sair de faixa de Gaza está mais difícil, não é fácil trazer as pessoas para cá. Enfim, no contexto do Holocarmo das Nações, assim, o judaísmo, né? O pan-judaísmo, né? O pan-judaísmo, isso é uma questão que se fala muito aqui, né? O professor Valdo mesmo já falou diversas vezes. E assim, né? Gozado, engraçado, né? Assim, irônico até, o fato deles terem sido vítimas da Segunda Guerra Mundial e hoje eles mantêm lá num campo de concentração a céu aberto 2 milhões de pessoas. Isso então, aí, é justamente mim, isso que causa espanto, né, Dani? E a outra, você falou, mas eu estava pensando numa outra hipótese aqui. Na legislogia, você coloca no último item a lei da inseparabilidade grupo kármica. O que eu tenho a te perguntar é se você associa esse seu trabalho com os refugiados, você disse que são mais de 55 etnias, você associa como uma forma de recomposição ou você já acha que você estaria inserido num contexto de policarmalidade dentro do para-direito? Eu entendo a escala, né, o ciclo evolutivo, né, de uma maneira ele não é assim estanque, né? Os padrões eles imbricam, né? Você está um pouquinho mais ali, um pouquinho mais acá, um pouquinho mais aqui na situação, um pouquinho mais. Então há conceitos assim que você pode ajudar pessoas que você nem conhece, mas de certa forma assim, os danos que eu posso ter causado no passado, de certa forma, em termos de recomposição, né? Nem de libertação, ainda mais recomposição, pode ter sido imensuráveis para mim. Entendeu? Então, não que assim, olha, gente, eu fui um algoz do passado, mas assim, geralmente quem está no direito, né, tem um pezinho ali, né, no poder, na questão, né, as monarquias. Pezinho, isso, nossa, né, você está sendo um pezinho, 2, 3, às vezes até a mão, junto, o corpo inteiro, né? Então, o Rafael não. Rafael não. Há controvérsias, né, Rafael? O Rafael está aqui para assistir. Né? Só assistindo, ele não pode karmicamente, né? Tá certo. Não tem nada a ver com isso, né, Rafael? Não, nada a ver. É que o Daniel, a gente até estava numa dinâmica ontem, e a pessoa que, né, fez o trabalho com ele, energético, ainda falou, você não faz ideia do quanto você assiste. Né? E eu também tenho essa percepção. Então, por isso eu fiz questão de falar na questão da policarmalidade. Eu penso sim, tá? A minha hipótese, que é isso que você falou. Tem uma parte que é recomposição, mas tem uma parte, sim, que eu penso que você já está extrapolando da questão da recomposição. Obrigada, Dani. Imagina, eu vou passar a bola, Marlene. porque tem muita gente querendo fazer pergunta. Valeu, Cris. Eu vou aproveitar essa pergunta aí para falar que nos dias 5 e 6 de agosto, agora, a Juriscons vai oferecer um curso chamado Teáticas da Autolibertação Evolutiva, né?
Então, sou eu e o Roberto Almeida, e nós vamos falar justamente um pouco dentro dessa temática, né, para que a pessoa ela possa ter uma visão, sob o ponto de vista da abordagem do paradireito e da cosmoética, do seu percurso no ciclo grupo kármico, né, considerando essas 5 fases da interprisão, da vitimização, da recomposição, da libertação e da policarmalidade, mas já com vistas para a pessoa fincar o pé, né, na fase, reforçar essa fase de recomposição e libertação, porque essa libertação é a libertação do ego, né? É a libertação do egocentrismo. Não é só a libertação das pessoas, né? É a libertação do egocentrismo. E já aí cada vez mais colocando créditos aí na sua ponta, na conta policármica. Então esse curso chama Teáticos da Autolibertação Evolutiva, 5 e 6 de agosto, e ele antecede a Semana da Paradireitologia, que é de 7 a 13 de agosto, na sequência. O tema é liberdade, então assim, está super, né, dentro do seu tema aqui do verbete. E a semana começa com a complementário temático sobre liberdade consciencial. Eu, professor Marcelo Silva e professor Fernando Barbaresco, tá? Nós 3 estaremos atuando no acoplamentário de liberdade consciencial. O professor Fernando Barbaresco, novo integrante do Conselho de Epicons, vai estar já atuando conosco. E na sequência, então, de 10 a 13, o Fórum do Paradireito, né? Também com o tema liberdade, vários assuntos, várias temáticas aqui a serem discutidas em termos desse tema. Colégio Invisível da Paradireitologia presente, a professora Marlene Roque, que aqui está, vai falar sobre liberdade pensênica cosmoética, né? Enfim, tem vários temas aqui que vão ser tratados. Fica o convite para todos fazerem. Vamos lá. André, Isso. Fabrício. Então, vamos lá. Obrigado, Cris. Acho que a Paula também tem uma pergunta, né, Paula? Não? Daniel, eu queria aproveitar a situação que mostrou-se no Brasil, na questão das Olimpíadas, que teve equipe de refugiados. Quanto que você vê que isso foi um passo importante nessa decisão do direito internacional do refugiado e o fato de acontecer isso no Brasil também? Interessante, bom ponto de vista. Assim, a iniciativa da equipe de refugiados nas Olimpíadas foi uma iniciativa do Comitê Olímpico Internacional, também em conjunto com o Acnur, né, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ali, né, dentre os membros da equipe, tem inclusive um refugiado que está aqui no Brasil, que foi um rapaz congolês que lutou judô, eu não lembro o nome dele agora. Inclusive, dentre, se tem aquela nadadora Isra, não lembro sobre o nome dela, mas está aqui no... Aquela aqui do barco, isso, né? Essa mesma, aqui a Isra Mardini, né? Ela, de 1998, tem 19 anos de idade, empurrou um barco durante 3 horas no mar Mediterrâneo. Ela é irmã dela. Se alguém tiver, eu publiquei recentemente no Facebook, mas está no Facebook do Acnur, eles publicaram um videozinho sobre a história dela. Que ela saiu do país dela, né, da Síria, que estava em guerra, ela é irmã, os familiares fizeram isso, e isso acontece muito, né, não é a família inteira que vai, geralmente são os jovens, mais frequentemente os rapazes, inclusive eu coloco aqui, né, no caso dela foi ela irmã, só que o barco dela começou a dar problema no Mediterrâneo, e ela, a irmã dela, ela já era nadadora, e ela e a irmã dela empurraram um barco durante 3 horas. E ela veio aqui, né, competir no Brasil, nas Olimpíadas, é uma história assim, de resiliência, assim, de força. Né? Era para ela estar lá, salvar aquelas pessoas ali, isso ali tem um saldo holocármico muito grande. Como o caso, por exemplo, que eu citei aqui também do Aylan Kurdi, né, que assim, um menino de 3 anos de idade, o corpinho dele lá dessomado na praia na Turquia, isso aí salvou muita vida no mundo. Agora eu fico pensando, né, a questão da Mini Proex, né? O menino morreu com 3 anos de idade, mas salvou tanta gente. Porque o caso dele, curiosamente, ele pediu para ser reassentado no Canadá, foi negado, e por isso que a família dele tomou esse rumo em direção à Turquia. E morreu. Ele morreu ele foi negado. Só que a partir da morte dele, o Canadá duplicou
o número de refugiados que eles iam receber naquele ano. Então, aí já salvou dezenas de milhares. E agora o discurso do Justin Trudeau é justamente abrir as portas, né, do Canadá. Tem muito do marketing país. nisso também, né? Tem, mas pelo menos ele está com um discurso. Sim, o Canadá foi realmente uma nação, né, divertido, construída né? a partir de refugiados e imigrantes, né? Agora, voltando à questão da equipe olímpica, isso aí foi uma grande iniciativa, isso é muito bom. O simbolismo, isso dá muita força para as pessoas, né? Apesar de, por exemplo, você pensar, isso é perfumaria, né? Tem pessoas que falam que é perfumaria. Agora, assim, se pode fazer, por que não fazer? Eu entendo assim, por que não fazer? Por que não trazer um símbolo ali? Né, estamos falando sobre isso aqui, isso traz debates, traz esclarecimento, as pessoas pensam mais, se sensibilizam mais, e entendem um pouquinho mais o que é isso. As pessoas, os refugiados já passam por tantos preconceitos, problemas, xenofobia, discriminação, exploração, de todas as formas, violações de direitos humanos aqui, ali, acolá. Então, isso aí traz que as pessoas se sensibilizem um pouquinho, mostram que as pessoas também, os refugiados, eles têm muitos valores, né? Aqui eu trouxe alguns, pessoal, para a gente ver. A Hannah Arendt foi uma refugiada, né? O Sêneca foi exilado, né? O Levi Strauss, o Freud, né? O Albert Einstein, Bertolt Brecht, vamos lá, quem mais aqui? Né? A Anne Frank. Isso aí são todas pessoas que... A Malala, né, uma refugiada, né, paquistanesa, né, que sofreu um atentado, né, com uma bala, né, no cérebro que ela ficou. Inteiro dela, né? Exatamente. E assim, são pessoas que têm muito valor. E assim, não é só você vai taxar a pessoa como refugiada. Ela está refugiada, foi uma condição que aconteceu com a vida dela. E assim, ela pode trazer muitas coisas positivas, geralmente traz. Inclusive essa declaração que eu cito de Nova York, de 19 de setembro de 2016, apesar da retórica do instrumento e, né, um pouquinho assim, um jogo assim, um pouquinho de político, né, no próprio documento, para não se comprometer muito os estados que assinam essa declaração, apesar da declaração não ser compulsória, não ser um instrumento normativo hard, ela cita muito, diversas vezes durante o documento, sobre as potencialidades que os migrantes e refugiados podem trazer, os benefícios que podem trazer para os países de origem. O Brasil, por exemplo, um país aqui, quem que não é, né? A crise aqui, né, de imigrantes, né? Eu sou de imigrantes, proveniente de imigrantes, Rafael, tudo. Então, assim, os migrantes, eles trazem uma história de vida, trazem força de trabalho. Os refugiados, assim, a configuração hoje dos refugiados do Brasil são pessoas que estão em idade de trabalho. Então, porque, né, vieram para contribuir, pagam imposto, têm força, vontade de trabalhar e mudar e melhorar. Enfim, essa iniciativa acho que traz isso. Sim. Acho que valoriza a pessoa. Então, acho que isso é muito legal. Eu queria também aproveitar aqui na página 15, na teoriologia, terceira linha, você fala da teoria do Estado Mundial, enquanto derradeiro fim das fronteiras intrafísicas imaginárias produtoras desse sectarismo com base no local de nascimento. Aí eu queria te perguntar o seguinte, quanto que você, nesse trabalho que você fez, alargou e meio que sistematizou, talvez, caminhos de viabilização desse Estado Mundial? Quanto que você, cresceu e você viu mecanismo para chegar nisso? Assim, o Estado Mundial, como eu disse, é um tema de pesquisa que a mim é muito caro, né? Eu gosto, inclusive, no trabalho da revista e tudo mais. Eu acho que o refugiado, por ser essa figura que desafia a configuração atual do mundo político dividido em Estados-nações, eu acho que ele é um exemplo claro do que esse sistema não funciona mais. Então, eu acho assim, isso é claro, se o mundo passar a reconhecer isso, inclusive pelo viés do direito internacional dos refugiados, sendo uma das vertentes dos direitos humanos, né, a outra vertente é o próprio direito internacional dos direitos humanos, e a outra, o direito internacional humanitário, essa é uma teoria do Cansado Trindade. Então, por isso que é muito importante falar de direitos humanos também, né? Eu posso, porventura, fazer um de direito humanitário, mas isso aí eu deixaria até para o Gustavo Vieira, pode fazer mais, ele está muito mais teático para falar de direito humanitário do que eu. Mas terça-feira você está aqui apresentando o verbete de direitos humanos, né? Terça? Na terça, quarta? Não terça sei. ou quarta, da próxima semana, né? Próxima, 25 ou 26, então. Mas estarei falando aqui de direitos humanos. Então, assim, o Homo sapiens Humanizatus fala, né, que uma das formas de se materializar os direitos humanos, o para-direito no mundo intrafísico, são os direitos humanos. E sendo os direitos refugiados um dos vertentes dos direitos humanos, sendo, então, os direitos humanos
uma materialização intrafício para direito. Então, é isso aí, está totalmente conectado. E o direito dos refugiados, ele dá o direito àquela pessoa que foi deslocada do seu país a ser reconhecida como sujeito de direito em outros países. Isso aí é muito forte. Porque, assim, não importa onde você esteja, você tem direitos. Então, isso aí já é um começo ali de uma quebra das fronteiras, mas você vê que hoje em dia o mundo está muito polarizado, né? Então, os nacionalistas de um lado, Donald Trump ali nos Estados Unidos, tudo mais, aqui no Brasil também, né? Está aí o Bolsonaro para falar disso, né? Enfim, a gente está no mundo realmente assim de oposições de forças, né? E é o momento realmente de pensar e nos instrumentalizar aqui, hoje, nós, aqui em termos civis, CCCI, e pensar que a gente está no mundo também, e que também não adianta a gente se fechar nas nossas fronteiras. Eu acho que isso que você colocou é muito importante, né? Porque existem as fronteiras geopolíticas, existem as fronteiras físicas, mas existem as fronteiras pensênicas, né? Intraconscienciais, né? Então, eu acho que essa questão de cada vez mais nós irmos rompendo, né, com as nossas fronteiras pensênicas, as nossas fronteiras, né, que acabam colocando, né, os compassageiros evolutivos do outro lado, vamos assim dizer, ou mantendo. Acho que esse também é um trabalho muito importante, né, porque se fala muito de Estado mundial, mas podemos, né, não colocar tanto em prática a teoria ali, né, do Estado mundial, que é justamente essa quebra de fronteiras. Me lembro que o professor Valdo falava, vamos abrir as janelas, derrubar os muros, né, abrir as portas e ter esse abertismo, né, e começa-se pela condição do abertismo pensênico, né. As fronteiras físicas são consequências, né, muitas vezes, desse fechadismo consciencial que a pessoa tem, né. Teve um grande trabalho de um grande parajurista que eu admiro muito, o senhor Rafael Seidel, que ele fez aqui num fórum para direito, né? Era Estado Mundial, uma responsabilidade íntima. Isso, até tem uma pergunta. Então tá, se eu estou dando a deixa para ele, faz, já que eu falei, então. Só para eu falar então, por exemplo, até na esteira aqui do Fórum da Paradireitologia, na sequência vai ter a primeira Semana Internacional da Conscienciologia, que é trazer gente de várias partes do mundo aqui para o CAEC, para Cognópolis, e proporcionar atividades de integração. Vão ser feitas várias atividades, né, com várias ICs, não sei onde é que está aqui, quase todas as ICs estão participando acho que todas as ICs, né, estão participando desse projeto magno. Então, isso já são iniciativas práticas, né, voltadas para a condição da construção do Estado Mundial. Tem aquela história, né? CCCI, Proto-Estado Mundial, ou Célula do Estado Mundial. Então, que tipo de iniciativas, né, práticas estão sendo feitas para que essas ideias comecem a ser materializadas? Vai ter, inclusive, um curso também da Jurisconso, Teáticas da Mega Fraternidade. É um curso de campo que vai abrir essa Semana Internacional para justamente poder ter esse intercâmbio, essa integração. Então, vão ter pessoas de vários países aqui, vão ter um momento de internacionalização mais pujante aqui na Cognópolis, né? Então, acho que isso também são iniciativas que nos ajudam a derrubar, né, isso, Paulo, você que morou fora há tanto tempo, né? O André também, né? As barreiras pensênicas. Eu já te passo a palavra, o Fabrício estava na frente. Então, você terminou, André? Sim. Tudo bem? Obrigado, André. Daniel? Eu fiquei aqui refletindo e pensando. Essa questão do refugiado, nós temos uma legislação e tem toda essa visibilidade que o refugiado traz, creio que por sair do comum. Vamos fazer o paralelo com a realidade local, que tem tanta gente que mora em bolsão de violência, que é perseguido, que não consegue fugir, às vezes está dentro do próprio país, que não precisaria, poderia se mudar para outro lugar, alguma coisa, mas fica dentro da imobilidade lá no local. Por que nós não conseguimos olhar para o nosso rapaz aqui, que está aqui do lado, no bairro, na cidade, vamos ficar fechando ou focando nessa situação do refugiado que parece ser mais visível? O que nós podemos utilizar dessa
questão dos direitos humanos para fazer nós olharmos especificamente aqui para quem está do nosso lado. Sim, claro. Muito importante também o que você colocou. É importante, só algumas observações, é que geralmente, isso eu já percebi, isso em eventos públicos que eu estive presente, que é normal que a pessoa ela coloca, e os nossos? E os nossos, né? Isso eu já escutei em eventos, por exemplo, com assistentes sociais, mas e os nossos que também estão na rua? Eu estava falando de crianças e adolescentes em situação de refúgio, crianças e adolescentes que vieram de outros países, né? Crianças e adolescentes que vieram de outros países sozinhas. Aqui, né? ó, você sabe que Eu o sei, doutor sei. Fabrício é da vara da infância e Estava conversando agora, juventude, moça. né? Crianças e adolescentes que vieram, né, de outros países em situação sozinhos, menino de 11 anos, 13 anos, né, que veio da Angola, veio do Congo. Então ali você vai vendo intersecções de vulnerabilidades, a cor da pele, a nacionalidade, o português, por exemplo, dele é diferente do nosso. Então a pessoa ali está assim, é muito difícil para ela a vida, assim, tá sozinho, tá sem pai, sem mãe, sem ninguém. Ali são tudo é caso real, tá, gente? Eu falo assim, não vou estar citando exatamente os casinhos para a gente, né, respeitar as pessoas, mas aí você está falando isso, está esclarecendo para assistente social e tudo mais, olha, isso assim, isso assado, esse é o contexto dos países dele, os contextos da pessoa tudo mais. E aí a pessoa vira, pega e fala, e os nossos? Assim, poxa, você não está escutando o que eu estou falando, porque eu estou falando assim, não estou falando que você não vai deixar de garantir, observar e trabalhar pelos direitos das pessoas também que sofrem aqui no Brasil. O Brasil é um país muito pobre também, é um país com muita desigualdade social também. Isso não quer dizer que se você trabalha com o viés de direitos humanos, você não vai trabalhar também e vai querer que os outros sejam respeitados. Então, assim, hoje a minha especialidade, hoje o meu métier é direitos refugiados, direitos migrantes, direitos humanos, assim, com esse viés. Só que isso não quer dizer que eu não me sensibilize ou, inclusive, não trabalhe em benefício das pessoas, por exemplo, os jovens adolescentes, né, o extermínio dos jovens negros no Brasil, que isso existe, né, a população carcerária, né, o jeito que está. Então, isso não quer dizer que quem está nos direitos humanos não quer ter um viés. É importante que a gente olhe também para lá. Às vezes a gente olha... Isso também é muito legal. Segunda observação é você pensar que a pessoa se sensibiliza muito mais com o refugiado, coitadinho, e esquece de olhar para a pessoa que está do seu lado, porque o refugiado está na mídia e tudo mais, enquanto isso tem a invisibilidade também daquela pessoa ali que está na tua frente que você pode ajudar. Então isso aí são muitas... vem muito também com a questão pessoal mesmo de encarar assim, e de ver que não importa de onde a pessoa não importa se a pessoa está aqui ou está lá, todas elas têm direitos, todas elas têm direitos humanos, todas elas necessitam de assistência. Só que tem uma assistência especializada num assunto, aqui a gente faz isso. Tem assistência especializada ali, com a pessoa, ali, o jovem que mora nas comunidades, para ali dar instrumentos para pessoas, os esportes, ensinar línguas, cursos técnicos. Existem uma série de instituições que fazem isso. Público-alvo de assistidos para todos os gostos. Tem para todo mundo aí tem assim, está no planeta dos assistidos. E que cada um de nós busquemos os nossos, como que é a sua raia, né? O seu público-alvo de assistidos, porque o doutor Fabrício agora está trabalhando com, né, crianças, adolescentes, situações também de vulnerabilidade. Né? Por exemplo, falou do HIV, né? O refugiado em situação com HIV, a pessoa em ultra situação de vulnerabilidade. Então, gente, assim, abre o Homo Sapiens de Urbanizados. Vamos lá, entendeu? escolhe um céu ali para assistir. Veja aquilo que tem mais assim, a ver com o seu jeitão e vamos em frente, né? Muito bom. Mais alguma pergunta? Vamos lá, Rafael. Estava refletindo aqui durante a exposição que essa questão do refugiado, ele põe em xeque uma série de conceitos que foram construídos até agora, né? Principalmente em relação à soberania, fronteira, né? E aí eu estava lendo aqui na página 18, item 2, você coloca aqui globalização. A internacionalização do ser humano trazendo mais impactos ao globo em comparação à globalização econômica. Então, quando a gente vê a situação, parece que há um choque de paradigmas, né? Entre paradigmas construídos até agora, que dizem respeito à soberania, Estado, fronteiras, globalização econômica e a proteção do ser humano, né? Como que você vê essa questão aí dentro da linha do Estado mundial, aí podendo expandir
para esse conceito. Então, você vê que hoje a gente vive num mundo realmente muito incoerente, né? Você vê que as mercadorias, os bens, os capitais circulam basicamente livremente no mundo, obviamente observando um direito internacional, algumas regras, enquanto as pessoas não podem. Então, quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores enquanto sociedade humana, né? Quando a gente valoriza muito mais a circulação de um bem. Hoje eu posso fazer uma transferência aqui que chega ali sem problema nenhum, ali no outro país, tudo mais, a comunicação, a internet, enfim. Mas a gente dá mais benefícios ao bem do que à pessoa. Então, enquanto existe a globalização econômica, existe a globalização humana. Inclusive, me parece que a dissertação de mestrado do Rodrigo Marchioli, é dentro dessa linha, né? Falando justamente da condição. Ele fala de direitos sociais, econômicos. De direitos humanos, vis-à-vis a condição do comércio internacional. Exatamente. Né? É exatamente isso. Quando a gente vê, poxa, é uma incoerência muito grande. Eu estou aqui com uma roupa ali que foi produzida ali, chegou aqui e tudo mais. Então, há um trânsito livre de bens econômicos, né? Um trânsito mais livre de bens econômicos do que de pessoas. E daí como você... Mas daí parece que assim, essa questão refugiada mostra bem esse encontro de paradigmas. Exatamente. Né? Entre a extensão da proteção do ser humano e conceitos antigos, que serviram até... recente, mas que às vezes precisam ser revistos agora, né, em relação ao Estado, soberania, fronteira. Essa autora aqui que eu citei no começo, a Emma Haddad, ela fala disso nesse livro. Como o refugiado, como uma consequência imprevista desse sistema que a gente vive hoje, ele realmente mostra que tem um choque de paradigmas aí. O ser humano ele não cabe mais dentro de uma nação só, não cabe mais. Então, esse modelo que a gente vive hoje está fadado ao fim. Safadado ao fim, e assim, realmente é uma trajetória de séculos, milênios, não sei quando, rumo ao Estado mundial. E, assim, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui hoje, estamos ali discutindo. Não somos só nós aqui na Conscienciologia que falamos disso, se falam muitos estudiosos no mundo inteiro se fala disso. Tá? Inclusive, lá, eu lembro da revista Estado Mundial, a gente convidou o professor Fábio Comparato, que fala disso. Inclusive, ele fala assim, perguntei para ele assim, mas quando que vai vir a revolução? Perguntei, acho que foi a última pergunta, ele fala... Da civilização humanista, ela já está acontecendo. Essa mudança de paradigma, ele já existe. Né? Então, isso aí, o refugiado, hoje esse debate que a gente tem é só porque realmente essa questão está em evidência, mas tudo isso já está acontecendo, esse choque de paradigmas, isso aí já... E é uma situação insustentável, não se vive mais assim. E quando você coloca as estimativas de aumento da população para as próximas décadas, né, que a gente vai passar 7 bilhões de habitantes, né, e as estimativas melhores falam para 11 bilhões de habitantes em 2050, que mais ou menos pela teoria da Heurex vai estar chegando quase, né, ali próximo, né, 2050, 2075, para o ápice da questão da reurbanização extrafísica. E se você for ver que as estatísticas também mostram, as projeções mostram que esse aumento populacional vai se dar na África, em primeiro lugar, e na Ásia, entendeu? Então, de agora, 2017 até 2050, né, as projeções em termos de aumentos populacionais nesses dois, na África enquanto continente e na Ásia também, vai ter uma explosão demográfica muito grande. Um dos países que nessa projeção se fala bastante é da Nigéria, né, como eu citei. A Nigéria está prevista como uma das próximas grandes crises humanitárias do mundo. Então, a gente tem que ficar de olho ali tem um contexto, ali são 36 estados, basicamente com 36 etnias, que na verdade cada etnia tem um grupo específico ali e tudo mais. É um país que tem conflitos em todos os lugares do país, né? Tem o cinturão central da Nigéria, o nordeste da Nigéria lá que tem um Boko Haram, tem a região do sudeste da Nigéria que tem o separatismo de Biafra, tem um governo super violento e corrupto ali na região, enfim... Os nigerianos, Nigéria ali tem que ficar de olho, que é um dos países que mais vai ter pessoas no mundo, nessa projeção, mais de 1 bilhão de pessoas. E daí a reafirmação em vários livros, né, se a gente for consultar várias fontes bibliográficas da Conscienciologia, desde o livro Zéfiro até o próprio Lexo de Ortopensatas, um dicionário de argumentos, enfim, de que o professor Valdo ele reforça esse papel, esse olhar mais atento, né, ao processo da África dentro do contexto da reurbanização interplanetária. Né? Então, é interessante essa informação que você está trazendo, você coloca isso aqui também. É o item 1, né? É o item 1 da primeira numerologia. Aqui você coloca também aqui no seu verbete. Vamos lá, Fritz? Tudo bem? Fritz.
Oi, Daniel. Boa tarde. Tudo bem, Fritz? Aqui na parafatologia, no início aí da parafatologia, aliás, no final da parafatologia, você especifica a África como um continente importante para o recebimento dessas consciex. Por que você especificou exatamente a África? É justamente isso que a gente estava comentando agora, né? A África ela vem sendo falada aí desde quando o professor Valdo ainda estava aqui, né, falando, né, da importância, né, da gente olhar para a África, né, de se voltar para a África como um lugar assim. Se estudar qualquer país na África tem problema. Assim, problemas seríssimos, estruturais, de conflitos. É difícil você encontrar um país africano assim que não tenha muitos problemas, a não ser aqueles países que têm uma população muito pequena, mas que ainda tem problemas, mas tem pouca visibilidade. Por exemplo, eu falei da Nigéria, por exemplo, a Mauritânia, que é outro país que eu falei aqui. Eu falei com muitos, assim, todos que eu falei da Mauritânia são homens, falei com muitos homens, da mesma idade, 20, 40 anos, todos negros. Só que eu falei com um refugiado, um solicitante de refúgio que veio de um outro país, um árabe, que morou um pouco de tempo ali na Mauritânia, e ele trouxe uma outra perspectiva do país. Ele falou assim, olha, viver na Mauritânia hoje é como viver 100 anos atrás. E é um país hoje que foi abolido a escravidão faz pouquíssimo tempo. Né? Foi nesse século. Né? Oficialmente. Oficialmente, né? Assim, mas... Abolida a escravidão exatamente, oficialmente. sim, mas se você for pesquisar, não são 2 casos nos últimos, há quantos anos, 10 anos, que foram realmente julgados e feito alguma coisa assim. E a pessoa trabalha, não ganha dinheiro, não tem acesso ao serviço público, tudo mais. Então você vê, tem um país hoje ainda que está na África e que ainda tem uma realidade estruturalmente de escravidão, né? Onde os mouros, né, que são, né, aqueles... são os brancos para eles, são quem escravizam os negros, provavelmente de algumas certas etnias. Né? Pela história da escravidão, as próprias tribos africanas escravizavam outros a própria, povos. como eu citei, a guerra de Biafra, que foi na Nigéria, lá na década de 70, tem inúmeros filmes sobre essa guerra, das violações que tiveram nessa guerra, teve o resultado como a escravidão de um certo grupo de uma etnia específica lá. E esse grupo foi escravizado dentro da própria etnia. Porque no contexto do fluxo da reurbanização extrafísica, o continente africano agora, digamos, é a bola da vez em termos de incremento dos esvaziamentos dos bolsões paratroposféricos. Então, a tendência com esse esvaziamento das comunidades extrafísicas mais baratrosféricas é que haja um incremento, né? Da conturbação, da violência, né? Vão ressomar muitas congéus no continente africano nos próximos anos, nas próximas décadas. E isso está indo muito ao encontro justamente dessas perspectivas em termos de aumento populacional nas próximas décadas, né? Então, também na Ásia, a reurbanização na Ásia já está acontecendo, né? Mas, segundo hipóteses e teorias trazidas pelo professor Valdo, o continente africano agora vai ser o foco em termos de reurbanização extrafísica. Então, essa aí é a importância, né, daí ele ter mencionado, se você for buscar na literatura conscienciológica, principalmente nos livros mais recentes, você encontra menções muito claras, específicas, né, com relação à atenção ao continente africano dentro desse contexto da reurbanização extrafísica. Vamos lá nas últimas, tem alguns poucos minutos. Nas últimas aí, tem. Dá tempo? Na parafatologia, na página 14, na terceira linha de baixo para cima, poderia esclarecer as transmigrações extrafísicas a menor enquanto espécie de deslocamento forçado. As transmigrações extrafísicas a maior, enquanto espécie de deslocamento voluntário. E qual a sua opinião sobre a possibilidade de diversos de nós já termos passado por um ou mais transmigrações a menor, em vista de que estamos em 25% da escala evolutiva? Bom, eu acho que ele conhece, né? Sabe o que é transmigração, né? Transmigração, num contexto hoje da reurbanização, você pega essa que a gente fala mais comumente, quando
uma pessoa, uma consciência, ela não tem mais espaço nesse planeta, nesse presente, e vai viver em um outro planeta que ela vai ter um nível evolutivo até maior do que aquele planeta tem, né? Então, assim, pega um grande violador de direitos humanos, que nesse contexto agora ele já não tem mais por que evolutivamente ele viver aqui, então ele vai ser forçadamente deslocado, né? Isso num contexto de para-direito, a gente transcende até o nosso entendimento, né, de quais são as formas, os processos, os paraprocessos, as decisões, paradecisões, isso aí sai, né, da minha alçada até entender a minúcia desse processo, mas aí a pessoa, ela de certa forma, é forçada, né, a um deslocamento para um outro lugar, onde ela vai ter um nível evolutivo maior e que ela vai ser, assim, ali, né, vai morar com os dinossauros, ali, né, seja onde for. Isso é até uma caricatura, né, não dá para saber se é muito assim ou não, mas, enfim, só para entender o que é a transmigração extrafísica menor. Agora, a maior é quando, assim, a pessoa ela já tem um nível evolutivo superior, já tá consciente do processo, e ela vai para um planeta para ajudar o planeta, de ajudar a levar o nível de evolução daquele planeta, enfim, isso aí, vamos dizer assim, paralelamente, seria um deslocamento voluntário. Isso é só uma forma de a gente entender, de a gente citar o pensamento, não que é ferro e fogo, e que vai ser sempre assim, sempre assado. Agora, no nosso contexto, isso ainda deve ter acontecido, nós somos consciências milenares, muito mais, multimilionárias, enfim, que não tem, a gente não sabe de onde a gente surgiu, isso nem nos interessa isso agora, e provavelmente no nosso curso a gente não viveu só nesse planeta. Mas a hipótese de que nós passamos por, digamos assim, né, nós estamos aqui, como ela falou, né, possibilidades diversas, nós já temos passado por uma ou mais transmigrações a menor, é válida. É válida, claro. Pelo médio até pelo nível do planeta que a gente está hoje, né? Evolutivo, né? Até mesmo porque enquanto egressos do primeiro curso intermissivo, as nossas paraprocedências também, né, segundo informações aí, hipóteses que o professor Waldo trazia, tinha um caráter mais, digamos assim, baratrosférico, né? E compulsório, de certa forma, né? Na fatologia, na página 13, na última linha, poderia aprofundar o item, o fato de 84% dos refugiados estarem em países em desenvolvimento? Tá, isso aí está naquele relatório do Acnur que eu falei, o item 2 da epigrafia. Isso aí indica que a Europa recebe muito refugiado, né? Eu falo da mitologia aqui, do mito da crise, né, da Europa, tudo mais, crise de refugiados. Na verdade, não é crise de refugiados, é crise do sistema europeu de refúgio, que não garante segurança, quando garante, né, direitos para as pessoas efetivamente, quando essa crise de fato estourou. Enfim, então não é assim, o país refugiado só vai para os Estados Unidos, só vai para a Europa, eles querem um bem bom da vida. Não é. A grande parte dos refugiados está em países vizinhos a países em conflitos, né? Pode ver a lista dos países dos 5 primeiros, né? Turquia, Irã, Líbano, Jordânia, Uganda, Etiópia. São todos países, né, vizinhos, por exemplo, da Somália, vizinhos do Sudão do Sul, vizinhos da Síria, vizinhos do Iraque, vizinhos do Afeganistão, né, que é o Paquistão. Enfim, então a grande parte dos refugiados do mundo, a grande maioria, 84% dos refugiados do mundo está nesses países. E são esses países que precisam de assistência e precisam até de um compartilhamento das responsabilidades, que é um dos outros princípios básicos dos direitos dos refugiados hoje. Está aqui no princípio, o segundo princípio da principiologia, que é o princípio da solidariedade. Está todo mundo responsável. Por que um país tem que ser mais que o outro, tem que suportar esses encargos, né? Tem mais que o outro, porque foi inevitável, as pessoas chegaram lá. Mas isso precisa ter umas soluções mais duradouras para esse problema. Porque o refugiado tem problema, o país tem problema, tem um reassentamento voluntário. Aí eu indico um filme aí que até pouco tempo atrás estava no Netflix, chama Uma Boa Mentira, que é com a Reese Witherspoon, que trata de trata de um deslocamento, um reassentamento, um programa de reassentamento de refugiados do Sudão para os Estados Unidos, mas é um pouco romantizado, mas é muito bom para ilustrar isso aí, muito bom. Muito bom esse filme. E é interessante realmente que você coloca aqui no item 6, da página 18, no superlotação, essa informação de que 1 a cada 6 pessoas no Líbano é de refugiados, né? E talvez, não sei, mas acho que por questões até de distância, de deslocamento, de uma certa afinidade, não sei, cultural, linguística, né? As pessoas tendem no primeiro momento, a se deslocarem para... Não é fácil você se deslocar territórios para a Europa, né?
enfim, sejam mais fáceis, ou menos custosos, menos difíceis, onde haja mais possibilidade de uma adaptação ali, né? Seja do seu ponto de vista cultural, linguístico e tudo mais, né? O desterro ele é muito forte, né? Eu cito essa primeira citação aqui da Maria José de Queiroz, aí até então, tem uma Hannah teletertuliana Arendt. que era essa para a minha próxima pergunta, para que eu falava para você. Ela pede para você aprofundar nessa citação da Maria José de Queiroz. Bom, esse livro da Maria José de Queiroz é um livro muito interessante. Assim, quem tiver mais curiosidade sobre o tema e ver, né, quem já foi refugiado, exilado, né, foi submetido ao ostracismo, em grandes escritores, pensadores, né. E aqui ela se refere também a exclusão da palavra, né? Porque ela está falando dos escritores, a literatura no exílio, as pessoas escrevendo livros no exílio. Ela fala da palavra, a pessoa que ela não tem mais a referência da palavra, do berço, não é só que ela está assim isolada, sozinha, mas aquilo afeta a identidade da pessoa como ela mesma. Então, nesse livro, eu acho muito interessante comparar os escritos do Ovídio com os escritos do Sêneca. Então, o Ovídio, de uma forma, ele altamente melancólico, nostálgico, com um grande grau de sofrimento, ao passo que o Sêneca escreve essa frase aqui que a gente lê, né? Então, e a Hannah Arendt também fez esse texto aqui da Hannah Arendt é muito bom, We Refugees, eu recomendo a todos que leiam, está fácil de acessar na internet, enfim. É só a gente pensar, Você está querendo fazer um contraponto, né, de uma postura de antivitimização do Sêneca, né, que ele demonstra durante toda a vida dele. Aliás, vale a pena a gente ler e estudar sobre Sêneca, bem interessante ali a filosofia dos estoicos, né, que eles trazem, acho que até fazer um tipo de aproximação com a própria psicologia. E do Ovídio, né? E são dois capítulos que estão um depois do outro no livro, então você pode fazer essa comparação. E é muito interessante. E esse livro que você está citando está na sua segunda referência bibliográfica aqui, né? Os Males da Ausência ou a Literatura do Exílio. Tá. Finalizar, 2 perguntinhas a mais aqui, Daniel. Na Pensenologia, na página 13, início da 5ª linha, você fala sobre a adaptabilidade holopensênica marcante em consins vitoriosas diante das adversidades do deslocamento forçado. Pode explicar? Bom, é justamente isso. A pessoa ela tira força não sei da onde. É isso. Não sei da onde. Ela tira força, vem ali aquele efeito Hulk, vamos dizer assim, que a circunstância, a pessoa não tem opção. Ela entende, isso é quando a pessoa realmente ela é resiliente. Um caso claro desse aí é um caso de um outro rapaz também que hoje estuda medicina aqui numa federal no Brasil, e ele chegou ao Brasil menor de idade, veio de um contexto também de guerra, de recrutamento forçado, enfim. E esse rapaz hoje estuda medicina. Né? Assim, existem outros exemplos aí na mídia, por exemplo, a própria Isra Mardini, que eu cito aqui na Elencologia, Feminologia, são pessoas muito fortes, né? A forma, inclusive, que o Sêneca coloca, né? A forma até que a Hannah Arendt entendeu esse problema, né? Os escritos dela, o escrito sobre o Holocausto, né? A capacidade que ela teve de processar todos os acontecimentos de forma assim, um nível mundial, assim, nível que extrapola só o problema dela. Então é isso. Então a pessoa ela se adapta. Então essa adaptabilidade ela é muito interessante você observar e você trazer isso para a gente mesmo, né? A gente reclama das nossas mudanças, pequenas mudanças que a gente é submetido, imposto no dia a dia, que a gente tem que se adaptar. É um atraso aqui, uma flexibilidade ali, mas poxa, olha só, gente, vamos fazer um exercício de empatia, colocar calçar o sapato dos outros e ver um pouquinho do que a gente é capaz. Em termos de consciência, né, a gente não sabe, e as pessoas realmente elas pegam essa força de não sei de onde e conseguem se adaptar e vencer essa situação, né? Muito bom, Daniel. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pela excelente exposição, pelo conteúdo, pelo estudo e principalmente pela teática do seu texto, né, do seu verbete. Então, próxima semana que vem, você está aí com direitos humanos e devem ter mais alguns no Prelo, não sei, mas ainda não, estou pensando alguns temas propostos, ou uma dobradinha, né? A dobradinha é boa, uma nova dobradinha. Bom mesmo
essa técnica. Bom, muito Pessoal, obrigado. a gente agradece muito a presença de vocês, as perguntas, as participações, os teletertulianos também. Vai um agradecimento para a equipe técnica e nós passamos agora para os avisos finais. Muito obrigado, gente. Obrigada. As pontuações de hoje são: tivemos 21 assinaturas no livro de presença, 6 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Hoje nós teremos 5 convites. A Sofia vai falar sobre o curso do Conscienciograma Sem Drama, o Flávio Amado vai falar sobre a segunda semana de Tenepsologia, a Márcia, Semana da Paradireitologia, a Paula Souza, o primeiro encontro de enciclopedistas, e a Fernanda vai fazer um convite sobre a leitura lúcida. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que começa nesse domingo, dia 23/7, a 10ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama, na modalidade EAD, com término em 4 de fevereiro de 2018. Qual o objetivo do curso? Visa auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão aos domingos, via online, das 19 às 21 horas. Ressaltamos, entretanto, que nos dias 23 e 30 de julho, as aulas serão disponibilizadas para serem assistidas gratuitamente. Informações e inscrições poderão ser obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102 1460, ou pelo celular 994 1460, ou mesmo pelo site www.conscius.org.br/loja. Aguardamos vocês e muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para 2 excelentes cursos. Amanhã, sábado, nós teremos na parte da manhã e da tarde o curso Tenepes e Pacifismo, com o professor Epicom Luiz Gonçalves. É um curso inédito que aborda essa relação da Tenepes com o pacifismo. E no domingo, nós teremos também de manhã e de tarde o campo parapsíquico tenepsológico, com a professora Epicom Adriana Lopes, com o tema Auto e Desassédio e Tenepes, que a professora Adriana tem pesquisado bastante e tem, inclusive, verbetes sobre o tema. Na parte da manhã teremos a parte de imersão e na parte da tarde, debate. Você pode fazer cada um desses cursos separadamente ou em conjunto com a condição especial. Aproveite a oportunidade e seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, a Marlene e eu, para convidá-los para a 5ª Semana da Paradireitologia. Este evento acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, dos dias 7 a 13 de agosto de 2017. É um evento bastante intenso, é um evento onde nós trabalhamos essa temática da paradireitologia durante uma semana, com acoplamentário, com um fórum da paradireitologia, já o 9º fórum da paradireitologia, então são 9 edições, com pesquisas de vários voluntários e pesquisadores do Brasil inteiro. Chama a atenção para a questão do painel biografológico, que é uma apresentação do Colégio Invisível da Paradireitologia, cujo tema é liberdade e dignidade no século XIX. Nesse painel, vários autores e pesquisadores irão apresentar biografias de mulheres que contribuíram para a pesquisa de liberdade e dignidade no século XIX. Temos também a apresentação da professora Marlene Roque, que será sobre liberdade pensênica cosmoética, uma mesa redonda, entre outros inúmeros trabalhos. Então, convidamos a todos para virem a Foz do Iguaçu para conhecerem, os que não conhecem o Paradireito, os que já conhecem, para aprofundarem as suas pesquisas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia.
Esse encontro ele tem o objetivo de reunir pesquisadores, verbetógrafos e interessados para o intercâmbio e divulgação em bases científicas das reflexões e produções sobre o iluminismo, o para-iluminismo, o enciclopedismo e o neoenciclopedismo e as suas relações com a conscienciologia, dando oportunidade para a apresentação de resultados, pesquisas individuais e grupais. Então, nós teremos exposições de pôsteres, vamos ter conferências com professores como a professora Rosa Nader, Dulce Dal, professora Hernani Brito, professora Adriana Rocha, Adriana Lopes, entre vários outros pesquisadores. Vamos ter também mesas redondas e outras conferências. Nós vamos ter a modalidade também de transmissão online e eu gostaria, então, de convidá-los a fazer a sua inscrição ou, então, pedir maiores informações na recepção do CAEC no telefone 2102-1499. Muito obrigada e esperamos vocês lá. Boa tarde a todos. O CAEC gostaria de convidá-los para participar da 6ª turma do curso Leitura Lúcida. Ele estará iniciando dia 6 de agosto. É um curso com 4 módulos, sempre com aula domingo à tarde. Ele pode ser feito presencialmente ou totalmente online. E ele vai estar trabalhando aí com a questão da leiturofilia crítica, organização dos saberes, técnicas de leitura e a relação da leitura polimática com a autopesquisa e a aceleração evolutiva. Entre os módulos, tem várias atividades que reúnem 23 especialistas de diferentes áreas do conhecimento que vão compartilhar técnicas de seleção, de análise, de registro inteligente nos livros e nos textos lidos. Isso com o objetivo de pesquisa, de autopesquisa e motivando aí para a escrita futuramente. Então, as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 2102-1499, com o código de área 45, ou mesmo também pelo telefone. Obrigada e até lá. Amanhã o verbete é Erro Novo, com Malo Lindemann. Muito obrigada e boa tarde a todos.